Você está escutando Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. E aí, Chuchu? Não, tô brincando. Não, tô brincando. Do nada. E aí, chuchus? Aqui que não fala com vocês é Ruda Braga. É, pois é. Como é a história, homem? Fala, galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico. E hoje, um episódio muito especial. Hoje falaremos de anime. Sim, anime, voltando aqui aos episódios numerados, aos episódios do podcast numerado do Caranguejo Atômico. E hoje falaremos dele, do anime, do mangá. Na verdade, mais do mangá aí que se encerrou, né? Mas o anime faz parte também. Falaremos hoje dele, do Attack on Titan, ou se você é fluente aí no japonês, Shingeki no Kyojin, né? Ohayou gozaimasu. Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, faça como quiser, chame da forma que quiser. E hoje falaremos sobre essa grande obra que se encerrou agora no ano de 2021 pelo mangá, né? E o anime ainda tá rolando aí, mas hoje vamos conversar um pouco sobre essa obra, a importância e tudo mais. Estou aqui hoje com os meus amigos Guilherme Gomes e... Hã? Tu é o que começa. É o costume, né? Hoje sem Ruda Braga aqui, hoje eu tô de host, mas tá tudo certo, semana que vem ele volta aí, relaxa. Aqui é Paulo Silva e eu não posso deixar o trocadilho passar, gente. Mikasa Tsukasa. É, isso aí é clássica, mais manjado que tudo, mas é isso aí, E aí, galerinha? Fugi do spin-off e tô aqui pra vocês na minha terceira vez nos episódios numerados do Caranguejo Atômico, Danilo Magalhães, Sim. a voz de algumas vinhetas aqui do Caranguejo. Saí do meu puxadinho, entrei aqui no hall da casa principal do Caranguejo Atômico e a gente vai falar do... Será que é spoiler dizer? Titã de Ataque? Ih, não É o nome do anime. Aí, é tradução errada aí, né? Não, o anime é Ataque dos Titãs, a tradução é Ataque dos Titãs aí. Espiritual. Vamos falar mais sobre isso. O Danilão aí, que saiu, feito ele falou do spin-off, tá participando aqui dos numerados do Caranguejo Atômico pela terceira vez, então ele vai no final do programa pedir uma música aí da vontade dele. Então aguardem que lá pro final ele vai pedir musiquinha dele aqui. Eu sou o Guilherme Gomes e eu vou dizer que Attack on Titan foi um titã até o final. Mas foi até o final mesmo, porque o final a gente vai discutir se foi bom ou foi ruim, viu? Sim, que merda. Mas hoje a gente também tá acompanhado aqui da especialista de animes, de mangás aqui, do nosso querido co-irmão, o Alarcast, o Alar para Todos, que não é a primeira vez dela aqui no Caranguejo Atômico, já é de carteirinha aí, toda vez que a gente precisa de informações sobre anime, a gente recorre a ela, que é a queridíssima Cat Santos. Tudo bom, Cat? Segunda vez que eu tô aqui, já botei o adesivo na cartela, porque no terceiro, né, já é a troca pela música, né, vou enviar pelo TEDx. É. Mas estou muito feliz aqui pra conversar com vocês, eu amo falar sobre anime. Assim, é bom esses animes grandes pra eu falar, porque se eu gravasse um podcast pra cada anime que eu assisto, toda semana saía um, ou todo dia talvez, porque eu assisto muita coisa. Então, Mas eu tô olha muito aí, feliz. é um nicho a ser explorado aí, talvez É. Cat Santos aí, quem sabe, Tudo, né? Quem sabe. qualquer nicho eu tô aqui pra falar, desde do mais absurdo até o mais comum, tamo aqui. Boa, boa. E é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que se encerrou aí no ano de 2021. Mas antes eu queria lembrar pra vocês que você pode escutar o Caranguejo Atômico nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast, no Castbox, Amazon Music e no nosso site caranguejoatômico.com. Tem também nossas redes sociais, né, Paulinho? Exatamente, o nosso Instagram, @Caranguejo Atômico Podcast, o nosso Twitter, @CaranguejoAT, e também a nossa YouTube, youtube.com/Caranguejo Atômico, e a nossa Twitch, onde temos lives todos os dias, twitch.tv/Caranguejo Atômico. Boa! Então é isso,
isso, amigos. Chegou a hora aqui da gente debater, falar um pouco sobre essa obra que, fale mal, fale bem, ela trouxe um impacto aí pra indústria de animes, né? A indústria de mangá, reacendeu a chama de algumas pessoas aí a voltar a ler, a voltar a assistir. Então hoje falaremos do queridíssimo Attack on Titan, né? Se eu pudesse fazer uma sinopse rápida aqui, juntamente com a ajuda aqui, como diria Matheus lá do Olar, né? Com a ajuda do site mais especializado de todos em tudo, que é o Wikipedia. A obra é ambientada em um mundo onde a humanidade vive dentro de cidades cercadas por 3 muralhas que as protegem de titãs, né? Os gigantes, a ameaça desse mundo. Humanoides aí, criaturas esquisitas, que a gente vai debater um pouco sobre isso também. Devoradoras de humanos. E o nosso protagonista, né? Nosso protagonista da vez aí é o Eren Yeager, um pequeno jovem aí que tem uma tragédia logo no começo da obra e jura exterminar os titãs, né? E é nesse clima aí de mistério, de ação, do que são os titãs, toda a questão da obra ser meio que militarizada também, já é bastante diferente dos outros mangás e animes que a gente tá acostumado de ver, né? Lógico que tem ainda seu pé no chão no shonen ali, que é o estilo japonês jovem pra garotos, entre aspas assim, porque hoje todo mundo assiste tudo, mas que tem as suas diferenças, né? Então agora, nesse primeiro bloco sem spoilers, eu queria saber de vocês aí qual foi a importância, como vocês conheceram, na verdade, o Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin. Qual a importância que vocês acham que essa obra teve aí pra indústria, no olhar de vocês aí? O que é que vocês acham? Eu conheci Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, logo na época que ele tava começando a sair, né? Lá pelos idos de 2009, 2010. Eu lembro que eu conheci quando tava saindo os primeiros mangás. E na época eu era bem mais imerso no mundo dos animes e mangás. Então a gente frequentava algumas páginas, nossos amigos assistiam e liam e falavam de blogs e algumas páginas na época do Facebook e tal. E comentando de alguns lançamentos e tal. E logo no começo desses lançamentos, as coisas que apareceu pra gente era o drama, o sangue e a falta de cabelos coloridos em pés Sim, e ultra mega piruetas. Apesar de tem muita pirueta, mas não piruetas fantásticas. É uma coisa um pouco mais pé no chão. Isso foi que me atraiu bastante na época e me fez conhecer essa obra, que é uma obra que tem bastante reviravoltas. Acho que durante todo o seu período de lançamento, até agora o finalzinho, que a gente não vai entrar muito em detalhes para não dar spoiler, mas eu posso dizer que mesmo nos piores ou melhores momentos ele tem uma característica que desde o começo lá foi uma armadilha bastante legal para prender as pessoas no seu conteúdo, que era justamente essa parte de reviravolta, que até no final você tem algumas reviravoltas, outras ruins, outras boas, mas eu acho que se você quiser acompanhar uma obra que vai lhe prender mesmo, com algumas curiosidades e até desenvolvimento de algumas partes, acho que Attack on Titan realmente ele é excelente para isso, e foi o que me fez me prender a essa obra. E também foi o que me fez, talvez um pouco de desenvolvimento demais, foi o que me fez largar depois de alguns anos, mas ainda assim foi realmente uma obra muito especial, ímpar. Poucas coisas eu vi tão legal e tão diferente assim quanto Attack on Titan no mundo dos animes e mangás. Podem ter outros e tal, mas não nenhum que me atingiu tanto quanto Attack on Titan. Então acho que minha história com Attack on Titan começou mais ou menos ali, logo no comecinho mesmo, já me prendeu. Eu, assim como o Paulinho, conheci Shingeki no Kyojin logo no comecinho, quando teve todo o hype antes de sair o primeiro episódio. Eu acho que teve o primeiro trailer de lançamento, eu já comecei a ficar interessado, intrigado com o que seria essa história. Conferi o primeiro episódio, e desde o primeiro episódio ele é tão intenso, tão impactante, que você não tem como assistir aquilo e dizer, eu não quero mais ver, eu não achei interessante, não tem nada aí que eu vou querer saber o desenrolar dessa história. Não tem como, porque é muito intenso. Ou você fica completamente num sentimento de aversão àqueles elementos, àquela história, ou você fica completamente conectado com aquilo e precisa acompanhar. Eu achei curioso quando o Paulo falou a respeito de ser uma obra japonesa, ser uma obra que tem os elementos já conhecidos através do anime, dos traços, da trilha sonora, do idioma,
mas ele também foge um pouco daqueles elementos hipercoloridos, aqueles personagens hipercaracterizados, até os personagens hipersexualizados que são muito comuns também, infelizmente ou felizmente, nas obras do mangá. E Sim, isso verdade. me fez pensar que, por exemplo, tem uma obra muito recente que é muito parecido nesse sentido, ele é bem pé no chão, ele sai um pouco desses elementos padrões, que é Vinland Saga. Só que diferente de Shingeki no Kyojin, ele não tem a mesma intensidade e não tem os titãs. Eu acho que se Shingeki no Kyojin também não tivesse o mesmo nível de intensidade e os titãs, eu acho que seria uma obra que também ia passar desapercebida pela mídia, como o Vinland Saga também vem passando. Eu acho muito interessante porque a minha experiência com Shingeki foi bem diferente de vocês. Eu conheci Shingeki no Kyojin na época que tava lançando a primeira temporada do mangá, porque já quando lançou a primeira temporada foi um hype. Se você era otaku na época, você não tinha como não conhecer a obra. Sim. E Do mangá ou do anime? Do anime. Ah, sim, do anime. E aí todo mundo falava do anime, todo mundo falava do anime. E aí eu tive uma experiência negativa porque na época que eu vi, assim, o anime eu não achei legal o traço, achei meio estranho. E aí eu penso muito que talvez não fosse tão interessante pra mim, talvez, porque talvez a qualidade do vídeo não tivesse tão interessante. E aí pra mim ficou meio feio. Porque hoje em dia eu acho uma qualidade muito boa da animação. Então Sim, eu acredito que tenha sido isso. E aí eu fiquei muito relutante de assistir a obra, de querer consumir qualquer coisa. Eu falava, não, nunca vou assistir isso daí, não, Attack on Titan deve ser horrível isso daí, eu nunca vou assistir. E aí, no início do ano, eu tenho um amigo meu que ama assistir anime que tá em hype. Tudo que tá em hype ele assiste. Eu sou o completo oposto. Eu assisto os animes bem desconhecidos, que ninguém nunca ouviu falar. Assim, eu digo que eu assisti Shingeki no Kyojin por causa do YouTube. Porque ele me recomendou a abertura, e aí meu colega vai ver, não sei o que. As aberturas são excelentes, velho. Bicho, e aí justamente foi a do Segunda temporada. Cara, eu assisti, depois que eu terminei, eu fiquei tipo, que anime é esse, cara? Aí eu acho que eu assisti umas 10 vezes no mesmo dia, e eu fiquei tipo, caraca, isso é muito bom. Eu falei, não é possível que um anime com abertura tão boa seja ruim. E aí eu fiquei martelando durante uma semana se eu ia assistir ou não a obra. Isso foi no início do ano, por incrível que pareça. E aí eu falei, caramba, tô em casa, tô sem fazer nada, não vou perder nada. Bom, eu assisti a primeira temporada num dia, e depois disso foi ladeira abaixo, como se fosse tudo de uma vez só. E fiquei acompanhando o lançamento da 4ª temporada. Foi a minha experiência, e tipo, é sensacional. O anime, sabe, o mangá, a obra como um todo. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, talvez, no que os meninos falaram. Mas eu queria apontar algumas coisas que eu acho muito interessantes, que eu considero pontos fortes. O primeiro é em relação à construção do Eren, que nos shonen clássicos, a gente tem um protagonista que ele sofre. Ele normalmente já tá com a vida lascada, aconteceu alguma coisa muito ruim, e a gente já vê ele nessa fase negativa. O que não acontece no Shingeki, a gente vê a fase boa do Eren, a gente vê que ele tinha sonhos, que ele era uma pessoa muito alegre, que ele gostava da família dele, que ele tinha amigos, sabe? E que a gente acompanha todo o trauma que ele passa justamente nesse primeiro episódio. Então tem essa construção. A gente não tem um protagonista já traumatizado. A gente se traumatiza junto com o protagonista. E eu acho isso uma construção muito legal. Porque eu acho que tem mais impacto se você sentiu o que o protagonista sentiu naquele momento, do que você só ter uma informação meio que jogada, que é o que normalmente acontece nesses shonens mais clássicos. O segundo ponto que eu vou falar que eu acho muito legal é que, como os meninos falaram, a sexualização das mulheres no anime é tipo, muito, muito grande. E aí, eu como mulher, eu não posso generalizar, óbvio, mas eu não me incomodo. Só em alguns animes específicos que eu acho que, tipo, é muito exagerado. E que passa da conta, né? E aí me incomoda, entendeu? Então, assim, se me incomoda uma sexualização no anime é porque, tipo, é muito absurdo. Eu sempre penso assim. E aí, eu acho muito legal porque um dos animes que não tem isso, que eu sempre falo que é um exemplo, é o Fullmetal Alchemist, o Brotherhood. E o mangá também, que tem mulheres fortes, não tem essa sexualização. Elas estão batendo com o homem tal em relação à capacidade física e luta. E é justamente o que Shingeki hoje traz, entendeu? Tem algumas problemáticas ainda que a gente vai abordar depois, mas assim, no geral, as mulheres elas são bem independentes. Inclusive, algumas lutam melhores que os homens, e assim, eu acho uma construção muito legal de personagem, sabe? Porque pra quem tá começando, já ter tipo uma ideia do que é um anime de qualidade e o que são personagens femininos de qualidade, sabe?
Eu penso assim, ele tem esses pontos positivos que eu acredito que servem como espelho, sabe? Pra quando, principalmente pra quem for desenvolver anime, quem for desenvolver um mangá ou anime original, se basear nessas coisas, sabe? Que eu acho que são muito importantes pra construção de um anime. Porque muitas vezes a gente vê algo que é muito repetitivo, sabe? Tipo, algo que a gente já viu. Por exemplo, o Isekai. Eu não aguento mais assistir Isekai, que é a mesma coisa. O mesmo protagonista com um cabelo diferente. E aí tem a menina que ajuda ele, que não era pra estar lá, tá coincidentemente. Então, por favor, cara, tipo, vê esses animes assim, pega essa base legal e pensa uma coisa diferente, sabe? É isso que eu penso que Shingeki no Kyojin abriu essa porta. Até Monster Hunter aí fez um Isekai também, que a gente adorou aqui no live action, né? Até Hollywood tá se contaminando com isso. Eu não aguento mais Isekai, meu Jesus. Tem uns que são bons, mas a maioria ultimamente é horrível. Isso aqui é uma porcaria! Então, eu conheci o Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, né? Na época eu só falava Attack on Titan. Hoje é que eu tô com esse negócio de falar em japonês. Mas eu conheci na época que eu tava fazendo minha primeira faculdade, lá em 2013. Eu conheci a partir da primeira temporada do anime. Tipo, eu tava numa época que eu tava de saco cheio de qualquer anime, qualquer obra japonesa tirando videogame que chegasse até mim, assim. Eu realmente não tava assistindo nada e não tava lendo nada. E eu sempre gostei muito de assistir anime, principalmente ali na parte da pré-adolescência, adolescência e começo da vida adulta. E de ler mangá um pouco mais perto da adolescência ali, né? E eu acho que o último mangá que eu tinha lido tinha sido Naruto. Naruto eu acho que não tinha nem acabado ainda. E eu tava lendo e dei uma pausa assim porque já tava saturado. E o Attack on Titan, velho, uns amigos meus da faculdade falaram: olha, velho, vê isso aqui é muito bom, realmente é muito legal. Tem uma arte que é bem própria e é muito bem animado, você vai gostar, velho. Tipo, velho, não sei o que, mas não sei anime, eu não tô com tanto saco hoje pra ir. Cara, assista. É tipo Game of Thrones. Eu lembro até hoje que o meu amigo falou: é tipo Game of Thrones. Eu disse: uou. Game of Thrones na época tava bombando, é a melhor série em atividade na TV na época, né? Aí eu disse, beleza, só por essa informação eu vou dar o voto de confiança, né? E cara, quando eu comecei a assistir, já tava, eu acho que... Porque as temporadas saíram divididas, né? Primeira parte, segunda parte, e tinha saído a primeira parte da primeira temporada inteira. Então eu maratonei e eu simplesmente fiquei alucinado com esse anime, com essa obra, cara. A Cat fala que achou feio e tudo. Eu acho que eu já tava tão acostumado justamente com o menininho com cabelinho pra cima, de cor diferente, olhão e tal, que quando eu vi aquelas criaturas, aqueles titãs totalmente deformados, sabe, com características assim que nenhuma outra obra tinha, eu disse, cara, isso aqui é legal porque é diferente, sabe? As expressões dos personagens, a movimentação, a primeira temporada é extremamente bem animada, o traço, as cores que eles usam, eu me apaixonei, cara, e me apaixonei muito por essa linguagem que a obra, o Attack on Titan tem, que é de uma característica que é do próprio Game of Thrones também, que ninguém está salvo. É um anime com muita ação, é um anime que tem seus clichês de anime, de mangá também e tudo, mas que você tem aquela sensação o tempo todo que a qualquer momento tem uma reviravolta ou então um personagem importante vai morrer e isso acontece desde o primeiro capítulo até, feito o Paulinho falou, no finalzinho tem reviravolta. Então ali eu tinha certeza que eu tava assistindo algo diferente e especial, cara. Eu acompanhei, né, a primeira temporada inteira, a primeira parte, a segunda parte também. E aí teve aí, se eu não me engano, um hiato de uns 2 ou 3 anos por uma segunda temporada. Que quando eu terminei a segunda temporada, eu comecei a ler o mangá, né? Eu voltei, voltou essa chama de, pô, velho, beleza, que tem as obras que são mais do mesmo, mas existem muitas obras aí que eu não conheço, tanto que, tipo, o mangá é de 2009 e o anime é de 2013, então, pô, tem coisas boas aí que saíram e a gente não sabe. E aí eu comecei a pesquisar e ler outros tipos de mangá, né? Coincidentemente também, outra obra que me fez reacender essa vontade de ler coisa japonesa foi o próprio One Punch Man, que saiu mais ou menos ali na mesma época, né? Também é extremamente bem animado, com uma história divertida, legal, com bastante ação, e me apaixonei, cara. Então essas duas obras, assim, o Attack on Titan e o One Punch Man, reacenderam essa chama em mim de querer voltar a consumir e ler obras japonesas, velho. Mas
o Attack on Titan foi interessante justamente porque ele é essa coisa diferente, muito mistério, muita violência também que é bem gráfica. E o Attack on Titan tem um jeito muito gráfico de contar a história dele, né? O próprio Isayama, que é o autor, ele foi rejeitado por diversas revistas tradicionais no Japão de publicação de mangá por ele, entre aspas, não saber desenhar, né? E se você for ver o mangá, você vê que o traço dele é completamente destoante de qualquer outro mangá que você vai ler. Então, até nisso é diferente, né? Até ele achar uma revista que aceitou ele, levou um tempinho, ele até pensou em desistir e tal. Mas ainda bem que não desistiu. Tem um traço muito próprio que pra mim vale muito, né? Essa diferenciação das outras obras. E Shingeki pra mim, com certeza, é um dos animes, é uma das obras mais importantes da década passada, com certeza, cara, com certeza. Mas aí eu vou perguntar pra vocês também, a gente falou de como vocês conheceram e tudo. Eu queria falar ainda sem spoilers, o que é que vocês acharam, assim, o que é que vocês, um elemento assim, sem muito spoiler, que vocês gostaram, o que é que vocês acham da obra, do Shingeki, assim, de suas características, sem spoilers ainda, se é que é possível. Cara, eu vou pegar um pouco o gancho do que você falou, mas citar e ficar martelando um elemento só é difícil, porque ele trouxe muitos elementos, alguns novos, alguns que ainda não tiveram obras que pegaram alguns elementos que são presentes em Shingeki no Kyojin, só que eles não têm ou a mesma relevância, ou eles não receberam a mesma atenção da mídia, eles não estão naquele spotlight. Eles ficam muito mais em obras de nicho. Já o Shingeki no Kyojin é uma obra que virou mainstream com esses elementos, o que é muito interessante de olhar como esses elementos eles foram abordados. Mas eu vou pegar um pouco esse gancho que você trouxe, porque me lembrou um pouco do que eu falei no episódio do spin-off que a gente fez aqui no Caranguejo sobre a animação do Dota, Dragon's Blood. Sim. Que a gente comentou um pouquinho sobre esse desafio daquela obra a respeito dos lançamentos. E essa levantada dos lançamentos começou com o Shingeki no Kyojin e o One Punch Man que você mesmo citou. Sim. E eu reconheço que o público de animações japonesas e o público de mangás deu uma caída de fato depois daquela era de ouro, de fim de Dragon Ball Z, de Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, dessa galera. E quando chegou assim 2008 para 2013, parece que deu uma sumida. E do nada assim, meio que simultaneamente surge One Punch Man e Shingeki no Kyojin, e virou os dois uma febre. O One Punch Man, por ser uma coisa mais cômica, mais leve, mais sátira também. Mais sátira, ela brincar fez com essa coisa dos heróis, né? Que tá ainda em super evidência com a Marvel e a DC e tudo. O One Punch Man ele conseguiu fazer com pessoas que não acompanham essa cultura japonesa começassem a ter interesse, e o Shingeki no Kyojin junto com o One Punch Man fez com que a galera voltasse a consumir esse conteúdo, e depois desses grandes lançamentos a gente foi acompanhando nesses últimos 5 para 8 anos uma gama enorme de grandes lançamentos de animações. Eu acho que isso faz com que não só essa questão dele existir, dele ser lançado nessa época, dessa fama, dessa febre de fazer a galera assistir, mas também pela qualidade da animação. A qualidade da animação é fantástica, cara. A abertura é fantástica, a música e a forma como eles montaram a abertura é fantástica. E isso meio que levantou um pouco o que seria o padrão de qualidade de uma boa animação, além de que, com esses dois lançamentos também, eles fomentaram esse novo padrão, onde uma animação ela é lançada em breves temporadas e não mais aquela coisa de ser 300 episódios um atrás do outro semanalmente, que consome a vida dos produtores e todo mundo responsável de trazer esse conteúdo para o público. Eu acho que é muito interessante pontuar isso. Mas falando de elementos da obra que eu fui acompanhando e fui observando, como eu já falei na apresentação, a animação ela traz muito essa questão da intensidade. E essa intensidade ela é muito mostrada através da violência. Só que a violência não é aquela violência de uma luta, de uma briga, de um soco na cara, de um shonenzão do cara falar e você levar um poder que ele precisa treinar para ter aquele mesmo poder ou melhor.
Não, é uma violência que o protagonista fica à beira da morte, literalmente, repetidas vezes, e não tem nada que ele possa fazer a não ser fugir. Enquanto tudo ao redor dele é destruído, morto e assassinado. E isso desde o primeiro episódio. Então uma violência que é a gente morrendo pra lá e pra cá na frente dele, e a gente vê através dos olhos do protagonista e dos personagens ao redor dele as consequências dessa violência no ser humano. E isso é um dos elementos que são principais na série. E conforme a série vai crescendo, a gente vai conhecendo mais como é que é montada essa humanidade, a gente vê muito do que é o sadismo. Ou como é que você colocar uma sociedade em cima de situações extremas de convívio, você força com que essa sociedade toque e manifeste cada vez mais características do ser humano que você pode falar é da natureza humana, mas eu diria assim, não é uma natureza que sai naturalmente. A gente não manifesta ela só porque é uma natureza que esse contexto ele provoca essa natureza, e a gente vê muito claramente como essa natureza vai se manifestando ao longo da série. O desespero é o que leva as pessoas a fazerem escolhas dentro dessa série, então às vezes as escolhas são frustrantes, as escolhas que os personagens fazem a gente fica tipo, por que ele fez essa escolha? Essa direção que tá indo não é boa, podia ter solucionado de outro jeito, mas o desespero, o medo, o sadismo, a raiva, o ódio, o trauma, a violência, tudo isso misturado dentro de uma realidade completamente massacrante é o que faz com que as pessoas façam aquelas escolhas dentro dessa história. E a morte, não de personagens esquecíveis, não de personagens que estão ali só para compor enredo. Ao longo da série é constante mortes que são muito significantes e são mortes que deixam um pedaço, deixam um vazio. Sim. No sentimento de quem tá assistindo, de quem tá lendo. Deixa pedaço também, né? Porque tem personagem que morre que vai pra um canto uma perna, vai pra um canto uma cabeça. Deixa os pedaços espalhados por aí também. Não é só a morte. Tem a morte, tem a mutilação também, que o personagem tá ali, mas parece que parte dele foi. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Eu acho que o último elemento que eu observei muito, e é um elemento que vai desde o primeiro episódio até o encerramento, esse capítulo final que a gente vem com o trabalho de trazer para vocês sobre, que é o fechamento dessa obra, que é o elemento de que Shingeki no Kyojin é uma obra que ele segue um caminho, e esse caminho é um caminho sem volta. Sim. Então, muitas vezes, quando uma situação é complicada, se apresenta na obra, a gente começa a ver as possibilidades, a gente começa a pensar nas soluções, os personagens começam a fazer planos, começam a agir em cima desses planos, só que chega uma hora que a história ela segue uma direção. E no momento que ela segue essa direção, todas as outras possibilidades deixam de existir. Então, muitas vezes quando isso acontece, é frustrante. Porque é difícil a gente abrir mão de todas aquelas possibilidades e aceitar que daqui pra frente o caminho é esse. E a partir desse caminho, as possibilidades que aparecem são completamente novas, são completamente outras que você nunca pensou, porque a situação já é outra. Então eu acho que ela vai isso desde o começo ao fim, e quando os caminhos que a série foi levando fez com que os leitores tivessem que abandonar todos os caminhos que não foram concebidos. E eu acho que o final, a forma que ele foi levando esse caminho sem volta é o que acabou frustrando muita gente. Eu vou pegar o gancho dele nessa questão de não ter caminho sem voltar. E eu acho muito legal, porque às vezes a gente tá assistindo anime, aí a gente pensa assim, mas aí, caramba, como seria que isso acontecesse? E aí como é que seria se o personagem fizesse isso? E aí deixa muitas vezes o anime, o mangá, aberto para essas possibilidades. E eu acho muito legal que o autor, né, Shingeki no Kyojin, ele tomou uma decisão e falou, não, a decisão é essa, não tem abertura pra outra e é essa daqui. E aí você tá com isso. E aí eu acho que foi muito legal a decisão dele,
Porque independente se ele não pensou assim, algo que se ia agradar ou não as pessoas que estavam lendo. Ele tinha uma história e ele se propôs a escrever aquilo e é aquilo que ele tinha pra oferecer. E aí cabe da pessoa que estava lendo aceitar aquilo ou não aceitar. Entendeu? E eu acho muito legal isso, porque normalmente finais de obras assim tão grandes normalmente são pensadas completamente pro grande público às vezes, e aí meio que tem um desvio muitas vezes do que talvez tenha sido proposto, e que apesar de ter algumas coisas assim que depois a gente vai comentar quando tiver spoiler, eu penso que a obra como um todo ela ficou bem fiel ao que ela se propôs desde o início, com várias pequenas ações, mas aí eu não posso falar sem dar spoiler. Eu concordo muito com essa afirmação. Eu gosto muito da obra, acho que apesar de que talvez Guilherme vai discordar de mim, eu tô falando isso, já imagino ele discordando. Eu acho a obra, tipo, muito completa, sabe? Apesar de ter, tipo, muitos pontos furados, assim, algumas coisas, eu acho que apesar disso, ela é completa. Eu acho que o que foi deixado solto foi propositalmente deixado solto. Pra justamente se deixar no imaginário de quem tá lendo dessas perguntas, sabe? O que eu acho muito legal. Porque eu acho que a gente, como leitor, a gente tá mal acostumado a ter tudo respondido do jeito bem bonitinho, a gente tem que estar ali. E não, eu acho legal que algumas coisas um pouco grandes e outras menores, ele deixou, tipo, a seu entender do que é que você tinha como compreender. E eu acho muito legal isso. Mas, assim, de tudo, tem duas coisas que eu mais gostei na obra como um todo. Eu acho legal que, como um shonen, ele aborda questões políticas e acho muito legal isso, muito importante. E principalmente que ele não aborda só um lado político da situação, ele aborda o todo. A gente consegue ver a história dos Eldianos e a história dos Marlenianos. É isso? Marlenianos? Dos marcianos. Pronto. E aí eu acho isso muito legal. Eu gosto muito de anime que tem questões políticas. E aí eu acho muito interessante como ele conseguiu envolver isso dentro da obra dele. E a outra é a construção de personagens. Eu normalmente gosto muito do protagonista, sabe? E eu acho incrível porque eu odeio o Eren, eu odeio a Misaka, eu odeio o Armin. E aí eu gosto de todo mundo, menos dele. E aí eu acho muito legal. Mas, apesar de eu não gostar dos protagonistas, né? Eu gosto muito da construção desses personagens e dos personagens que são coadjuvantes. Que a maioria deles, apesar de não serem os principais, a gente consegue se ligar com eles, entender as motivações, conhecer o passado deles. Eu acho muito legal quando a gente conhece a história da Sasha, a história do Cone, a própria história do Levi e tal. Eu acho muito legal isso. E que muitas vezes esses personagens que são coadjuvantes... Eu gosto muito do Jan, velho. Não tem esse espaço, sabe? Pra contar essa história, mas ele deu a esses coadjuvantes vozes também. Eles deixaram de ser coadjuvantes e se tornaram protagonistas nos momentos que eles precisaram ser, sabe? E eu acho muito legal isso. Outra coisa também que é muito massa na obra, como até Guilherme falou, né, que o pessoal disse que era comparação aí com Game of Thrones, não só pela muralha, mas... Sim, e até esse detalhe também, né? Eu acho também a questão da progressão da história muito bem feita, porque diferente de muitos outros animes, que basicamente você tem um ponto, um certo vilão, ou vilões no caminho que você vai encarando esses vilões. No caso do Shingeki no Kyojin, muitas vezes são situações. Claro que durante o que eles vão conhecendo mais o mundo, vão aparecendo ali outras criaturas ali para serem encaradas, mas é meio que a criatura em si, lógico que ela tem uma dificuldade a mais para certas situações, mas é mais a progressão, tanto do objetivo deles, né, de alcançar. Eles vão meio que a história avança por missões. Eles fazem uma missão, descobrem uma coisa nova, tem que recuar, se planejar novamente para saber o que vão fazer com aquela nova informação e como vão progredir mais. E também, envolvendo isso tudo, também tem os mistérios que ajudam também a prender você na trama. Porque cada finalzinho ali, digamos assim, de arco, né, você tem um gancho enorme. Sabe, descobriu que tem uma certa coisa aqui, uma certa coisa ali, eles descobriram que fulano é uma coisa e outra é outra coisa, e aí você vai ficando preso naquilo pra saber o que aquela descoberta vai influenciar na relação daqueles personagens, vai influenciar na trama, vai influenciar no plano, no objetivo de avanço dessa civilização, né, da ilha. Então tem essa parte prende bastante, e é uma das coisas que me fizeram me manter aí no anime por tanto tempo.
Boa, o principal a se falar assim é que é uma obra que ela não mede os riscos, né? Eu acho que uma coisa que a gente já pode diferenciar aí, que até a Cat falou, é essa questão do protagonismo, né? Apesar do Eren ser o protagonista declarado, ter mais cenas, ter mais desenvolvimento, ele é o protagonista dessa história, eu acho que o segundo protagonista do anime, da obra, é a tropa de exploração, né? Todos os seus personagens, tipo, o tempo todo se levanta essa bola da tropa de exploração, e tem as outras forças militares dos humanos ali nessa primeira etapa da obra, mas que a tropa de exploração é meio que o principal ali, porque é onde o protagonista tá, e onde os personagens que têm contato e fazem a trama acontecer estão, né? Mas uma das coisas que mais me agrada em Shingeki é que ele é fundamentalmente um anime, uma obra de guerra, né? Uma história de guerra. Então é muito legal como você vê que qualquer situação ali é vida ou morte, velho. As batalhas não é porque eu quero me tornar mais forte, ou então fulano tem que vir aqui, eu tenho que derrotar ele, porque senão tal personagem é sequestrado. Tem também isso, e nada contra os animes que focam nisso. Mas em Attack on Titan, o sentimento que você tem é que você tá com o coração palpitando e tudo que pode acontecer ali é fim de jogo, sabe? Se eles perderem aquela batalha, pode ser o fim e a morte de personagens, assim como acontece. Vários personagens NPCs, né, digamos assim, morrem e é chocante. Você vê o gore lá na página do mangá ou na tela, mas muitos personagens importantes pra trama morrem também. E mortes assim em questão de segundos, que ele não deixa nem você respirar e a trama continua. Coisa que é uma das comparações com Game of Thrones, é isso também, de tipo, quando puder matar um personagem pra acontecer alguma coisa, o autor vai matar, e as consequências a gente vai ter que lidar até o final do mangá, porque é muito bem construído como ele trabalha essa questão das consequências imediatas, né? A gente tem que fazer isso porque senão vai acontecer isso e a gente vai perder, ou então a gente vai ganhar. Isso é bem legal. Toda essa parte do mistério também, de onde vem os titãs, e a relação do Eren com o pai dele, é uma coisa que prende bastante, principalmente nas primeiras temporadas, né? Quem é o pai do Eren, e toda a relação de onde veio os titãs, quem são essas criaturas. Um dos questionamentos que levantavam bastante na época, né, é se era algo da ciência ou se os titãs eram algo fantástico, né? A gente pode debater um pouco disso daqui a pouco no bloco com spoilers, mas todos esses mistérios, todos esses conflitos, o Eren querendo crescer como soldado ali da tropa de exploração, junto com titãs diferentes, tem um encoraçado, tem um gigantesco lá, o titã colossal, que aparece na capa do primeiro mangá, né, e do primeiro anime ele aparece também, tudo destruindo a muralha. Isso é o comecinho, então não tem problema falar. Todos esses mistérios, quem são esses titãs, como é que os personagens vão sair de determinadas situações, o que vem além disso, o que é que tá controlando eles e tudo. Isso é muito gostoso de você acompanhar, feito o Paulinho disse, porque faz com que você queira saber mais, sabe? Fique dentro daquele universo e prende você de uma forma que outros animes, talvez pelo tempo maior que eles têm para contar uma história espaçada aí em, sei lá, 700 capítulos, 1000 capítulos, feito o próprio One Piece também, que apesar das suas qualidades pode assustar as pessoas com uma quantidade de história gigantesca. O Attack on Titan ele é frenético quase que o tempo todo. Lógico que tem alguns momentos lá que ele tá te contando as coisas e aí a história meio que dá uma esfriada, mas ele é um anime curto, é feito, o Danilo falou também, um anime de temporada, e isso é excelente, velho. Eu acho que quando o japonês aprendeu a fazer anime feito série americana, que é por temporada, para um pouquinho, faz a melhor produção possível e lança depois, eles começaram a acertar mais do que errar, do que fazer aqueles animes que a gente cresceu assistindo, cresceu amando, mas que tem episódios ali que são difíceis de engolir, sabe, velho? Que a produção é bem arrastada, assim. E só o fato do Attack on Titan ser menor mesmo, ele foi finalizado com 139 capítulos. Então, assim, do mangá, né? Então é uma obra curta, é uma obra com vários anos aí, mas comparado com outras obras, é uma história curta, né? E que mesmo assim te prende, te deixa frenético o tempo todo, e daí a qualidade e o que faz as pessoas gostarem e se impressionarem até hoje com Attack on Titan, né? Não, e tanto que os animes antigos, né, acho que assim, os grandes sucessos antes do Attack on Titan eram Naruto e Bleach, né? Naruto, Bleach... One Piece tá aí até hoje, então não conta. Mas da época ali, digamos assim, que era o Naruto Metal e Bleach. também, né?
Tamanquinho. que a diferença deles, por exemplo, era que eles tinham que ter toda semana, né, tinha que ter episódio, a ponto de eles chegarem tão perto do mangá e não poder ultrapassar. Então você tem nesse anime várias e várias temporadas de fillers, né, temporadas que eram inventadas só do anime justamente para dar um tempo pro mangá avançar, para eles continuarem a história. Então realmente deixava esses animes extremamente gigantes, muitas vezes sem necessidade. Algumas coisas até apresentando, né, algumas coisas legais, que eu sempre vou citar. A saga das Zanpaku Toujo lá de Bleach, que foi um dos fillers melhores, eu adorei aquele filler. Mas ainda assim, alongar uma história que não precisava ser alongada, simplesmente se eles tivessem abordado esse sistema de temporadas, né? Mas aí também é uma coisa do mercado japonês que com a globalização eles foram adaptando também, né? Até pelo modo de produção, que hoje é diferente um pouco. Chegamos agora, pessoal, no bloco com spoilers. Então se preparem aí, porque vamos falar sobre as coisinhas que acontecem no mangá, no anime aí, se você não tá avançado na história, e principalmente do final também. Mas eu queria começar esse bloco com spoilers falando com vocês uma coisa que eu reparei, né, na obra do Attack on Titan. Eu queria saber a opinião de vocês também, e a gente vai debatendo alguns assuntos agora com spoilers. Estamos livres, totalmente livres para falar o que quiser da obra. Então, se você ainda não leu, não viu, corre lá, lê, vê e volta aqui pro podcast pra curtir esse papo aqui com a gente. Okidoki. Seguinte, o Attack on Titan, Shingeki, ele tem uma história concisa do começo, meio e fim, que tem as suas problemáticas ali pro final, algumas explicações que pra mim ficaram vagas, algumas explicações ficaram meio ruins mesmo, mas é nítido como ele tem algumas etapas, né? Você pode ver ali no primeira e segunda temporada é mais essa questão dos titãs como ameaça e a tropa de exploração e os titãs especiais. O Eren vira um titã, a Anne acaba virando a titã também, especiais, e todo esse mistério. Depois a gente ruma pra uma parte um pouco mais política, né, que também um dos fortes da obra. Ele fala muito sobre filosofia, fala muito sobre guerra, fala muito sobre a questão histórica mesmo do nosso mundo. Tem várias alusões à época da Segunda Guerra, à época dos campos de concentração e tudo, que é um paralelo bem interessante que ele traça com uma obra e a vida real aqui, né? Esse lado um pouco mais mitológico, umas coisas mais fantásticas, que beiram a biologia também, mas que é uma coisa mais fantástica dos titãs também, de virar, de transcender, né? De um titã passar para o outro e tudo. E tem essa parte mais polêmica de guerra que chega no final, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é o momento que vocês mais se impactaram, que gostaram, uma coisa que acharam curiosas aí, e podem falar à vontade, com spoilers agora, sobre a obra. Pra vocês aí, qual foi o momento extremamente marcante aí pra vocês da obra? Acho que pra mim o momento mais marcante, que acho que foi a maior surpresa aí, o mind blowing, que tem outros vários bem legais durante toda a obra, mas esse acho que não dá pra comparar, que é quando a gente descobre que as muralhas são feitas de titãs. Que existem titãs dentro da muralha. Essa parte que aí você começa a entender que a parte que até então você achava que todo mundo ali era vítima, ninguém tava sabendo de nada, estamos correndo aqui dos titãs. E ali que você consegue realmente entrar fundo em todas as conspirações, né, do continente com a ilha, de você começa a conhecer um pouco ali da história, né, do surgimento das nessa muralhas. Parte aí nem chega perto a gente saber que Parades é uma ilha, né, que eles estão numa Mas ilha. Mas é o começo, né, é o começo ali. É o comecinho de você parar pra pensar, pô, tem alguma coisa errada aí. Exato. E o fato é isso, que você até ali você acha, beleza, você tem os titãs inimigos, e o Eren como protagonista, né, ele é o escolhido pra ter o poder forte também, mas do bem. Né? Sim, botando esse ponto ali. Mas aí quando você descobre isso, que os titãs as muralhas são feitas de titãs, você explode tudo. Parar o carro e peraí, pra onde é que eu tô indo? O que tá acontecendo? Cadê meu chão? Cadê meu teto? Cadê meu chão? Cadê o chão? Eu não sei mais. Calma, cara! Calma, cara! Porque realmente foi uma surpresa que acho que comparado com todas as surpresas e partes impactantes que acontecem em toda a série, acho que não teve nenhuma igual a essa. Porque, principalmente no anime, né? Que no anime foi final da temporada. Essa cena é final da primeira. Isso, final da primeira. Então, sabe? É aquele gancho de você querer sair nadando a remo pro Japão
pra mandar os caras até continuar logo. Sim. Porque realmente é muito legal mesmo. Eu vou começar a fazer uso da sessão de spoilers. Meta bronca aí. Vou meter bronca aqui. Eu sempre gosto quando uma obra atual brinca com os contos antigos da filosofia, porque ajuda um pouco a sociedade atual a entender qual eram os símbolos, as significações que ficaram nessas passagens filosóficas antigas. E eu acho que a Shingeki no Kyojin ele brinca bastante com aquela questão da caverna de Platão. Só que, sim, bastante. Só que ele faz a caverna de Platão invertida. O inimigo não são sombras, eles estão ali na nossa cara. E os inimigos, eles não ficam do lado de fora da caverna, eles entram na porra da caverna e comem a tua mãe. Não é do jeito que você está pensando. No sentido literal, não é do jeito não que você está pensando, é no sentido literal, na sua frente. Ele quebra de novo essa questão da caverna de Platão, inverte ela de novo, porque quando você sai da caverna, na verdade, era melhor você ter ficado lá dentro, de verdade, porque... Será? Porque a galera tem medo de você. Você é o monstro da caverna e você devia ficar lá dentro. Quando ele vai fazendo essas reviravoltas, é muito interessante. Paulo estava falando dessa questão do elemento do Titã, que é um elemento fantástico. Ele ser um poder que dá uma esperança, mas era um poder que era o nosso inimigo. Eu fico meio que no começo da obra, era apesar desses elementos que ele trouxe novos, um elemento não sexualizado, um elemento não muito colorido, um elemento mais pé no chão, e o contexto, a ambientação histórica também é bem diferente. Pois é, porque me parece que eles são tipo feudal, só que com tecnologia, sabe? Uhum. É bem interessante. É um steampunk assim. do passado, um negócio assim. É bem curioso. E eu acho que até essa reviravolta do Eren se descobrir um titã, possuindo um poder do titã, a história é um pouco preto no branco. Sim. É aquele negócio, tá todo mundo junto contra os titãs. De matar bicho, E os titãs são aquela coisa irracional e começa a vir uma teoria que vem do sacrifício da tropa de exploração, que descobre que, na verdade, os titãs, eles não têm cadeia alimentar, eles não precisam de comida, não precisam de nada, eles estão ali única e exclusivamente para matar o humano. Sim. Isso já é uma puta descoberta. E de que uma galera do nosso lado pode usar isso a nosso favor, então começa tudo a ficar cinza dali, ficar cinza. Nem todo mundo dentro das muralhas é a favor da humanidade, aí vem a questão da desigualdade, que é um assunto muito atual, muito interessante a forma como é abordado. E Paulinho trouxe o momento que tudo explodiu na cabeça da muralha, ter titãs por dentro. O momento que eu vou escolher é outro, mas assim, uma coisa que daqueles pontos que eu tinha falado antes, da questão da qualidade da animação, da violência, da morte, do enredo pra frente, em questão do sadismo, cara, me pegou muito naquela cena que um dos líderes políticos lá fazem uma reviravolta, descobrem que tem uma galera fazendo uma merda, uma corrupção lá, e os vilões daquela parte da história vão ser finalmente punidos, penalizados. Aí o cara pega o maluco lá pra torturar o cara, e a tortura do cara foi caralho, velho. Sim, verdade. O cara ficar preso numa cadeira, pelado, com a bunda pra cima, coloca um tubo no cu do cara, um tubo na boca dele e fala, agora você vai falar. Se você falar ou se você não falar, você vai continuar sendo torturado desse jeitinho aqui. Eu falei, caralho. Pensando na parte humana, pesado, o sadismo, mano, chega naquele nível, velho. O sadismo, mano, ele chega foda. naquele... Aquilo foi foda, aquilo foi... E inclusive é uma parte que eu nem sei se foi adaptada, eu acredito que não foi adaptada pro anime, essa parte da tortura e tudo. E é uma coisa interessante porque esse arco político aí das reviravoltas, né, da verdadeira família real dos Eldianos e tudo, é um arco que quase não aparece os titãs. Então, se tiver, são pouquíssimos assim, só pra contextualizar alguma localidade ou coisa do tipo. Mas o vilão ali é o próprio homem. Então, é interessante como o Attack on Titan ainda é muito sobre a humanidade, assim, né? Apesar de ter os gigantes e tudo mais, os devoradores de pessoas,
É um arco bem interessante que, tipo, é o próprio homem contra o homem, sabe? E depois, quando a gente descobre que Dentro das muralhas. dentro das muralhas. E depois que a gente descobre que tem um inimigo por fora, você vê o quanto aquela briga ali não importava tanto, né? Importa naquele momento ali pra história, mas você vê realmente que a humanidade é a humanidade sendo ela mesma ali, né? Com seus defeitos e com quando ela suas... sai daquela questão da desigualdade e entra pra questão do preconceito, do racismo entre Marley e Eldia, a gente vê que qualquer tipo de conflito dentro das muralhas na Ilha Parades é bizarro. Sim. Fica meio que irrisório. É uma agressão, aquela desigualdade, ela é uma agressão que a gente foi acompanhando, que matou muita gente, que destruiu a vida de muita gente, deixou muita gente muito na merda, que divide até a própria tropa militar, da galera que quer entrar pra polícia, porque vai ter um bem bom de ficar ali servindo vinho para os nobres, pra galera que tá na parte mais central da ilha. Mas quando essa agressão é aquela agressão que te nega a humanidade, que é a questão lá racial entre Eldia e Marley, o nível... Isso gera meio que a gente esquece que existiu qualquer tipo de conflito humano entre a galera de Parades. A gente só olha pra Marley e Eldia e a treta com os titãs. Sim. Só olha pra Marley e eu. Marley e eu. Shingeki que hoje ele tem vários aspectos, né, como a gente comentou, mistério e ação, mas pra mim, pessoalmente, eu acho que a obra como um todo é uma grande obra política, né? Eu acho que Sim, tudo também. é só, tipo, todas as questões são tipo políticas. E aí, a gente, quando você começa a assistir a obra, você não entende isso, você só entende depois de, tipo, vários acontecimentos. Mas pra mim uma coisa que, por exemplo, uma coisa bem marcante, que pra mim descreve bem essa questão, que é desde o início, é quando cai a quebra da muralha, todo mundo tem que ir pra segunda muralha e a galera fala, não tem alimento pra todo mundo, a gente vai ter que resolver uma coisa. Praticamente todo mundo que tava na outra muralha ia embora pra morrer, entendeu? Pra, tipo, se vira aí, se conseguir viver massa, senão o problema é teu. Pra tentar salvar as outras pessoas que já estavam. Não teve uma seleção assim, ó, quem é que fica? Não, vocês estavam lá, então vocês vão ficar lá. Porque justamente se tinha essa divisão de poderes, né, que a gente só entende depois, que quem tá mais no centro dentro da primeira muralha são as pessoas mais ricas, quem tá na segunda é uma Estão galera mais protegidas e tal. E quem tava lá é a ralé, entendeu? Tipo, a gente consegue ver isso, identificar isso hoje em dia, entendeu? É como se fosse a galera da favela, né? A classe média e o pessoal da classe alta. É tipo, muito visível isso. E aí são coisas pequenas que já são trabalhadas desde o início. Que no início a gente começa, tá, por que eu tô falando isso? Porque já pra apontar, por exemplo, a questão do final, que a gente, tipo, tem esse choque, mas acha, tipo, normal porque era necessidade, sabe? Mas teve muita gente que, por exemplo, no final achou absurdo, por exemplo, a morte de 80% da população. Entendeu? Mas já teve. Spoiler. Spoiler. Abriu spoiler, vamos falar. Mas já teve uma chacina, assim, vamos dizer, inicialmente, e que foi normalizado, entendeu? Vamos dizer, ninguém comentou, assim, absurdo sobre isso. Entendeu? Então, assim, é como a gente vê na obra como a vida humana é, tipo, tratada como algo tão pequeno na obra e que é, tipo, algo tão visível, sabe, hoje em dia. E eu acho muito legal. Então, pra mim, a parte política do anime é sensacional como eles trabalham. Pra mim, é uma das melhores temporadas. Mas é muito pessoal mesmo, porque, tipo, eu sei que muita gente não gosta, que é a parte 3, a parte 1 da terceira temporada, que é praticamente realmente só política ali, só política, só diálogo. politicagem, é legal pra caramba, velho. E eu acho muito legal isso, porque pra construção e a narração que a história tava se propondo, é importante esses diálogos políticos. Porque, tipo, não era algo que você conseguia resolver com uma coisa tão simples. Porque justamente eles não tinham conhecimento do que eram os titãs, o que é que estava acontecendo. Como o Paulinho falou, essa questão de que os titãs faziam parte da muralha, quem colocou eles de lá, entendeu? Então, tipo, tinha muita informação que eles não tinham, que eles precisavam obter. E eu acho isso sensacional, que a partir do momento que, por exemplo, as informações vão chegando a eles vão começando a ter, tipo, uma perspectiva diferente do que eles tinham antes. O próprio Eren, que odiava, tipo, completamente os titãs,
odiava a galera totalmente, ele começa a ter um desenvolvimento assim e tal. Porque pra pensar, uma pessoa que perdeu a mãe por causa de Titã, começar a se relacionar com o irmão dele, o Zeke, que também é um Titã. Então teve um desenvolvimento mental ali pra ele conseguir chegar a esse ponto, sabe? Então teve toda uma mudança. O filho da mulher que matou a mãe dele. Exatamente. Então assim, como é que ele fez isso? Entendeu? Foi obtendo informações. Ele conseguiu as informações pra poder desenvolver uma nova mentalidade. Que é a gente, né? Quando a gente é criança, a gente tem um pensamento, quando é criança tem outro, aí obtém mais informações quando tem outro. E a gente conseguiu acompanhar esse desenvolvimento do Eren ao longo da série, e eu acho isso muito legal. Boa. Lembrando também aqui, rapidinho, pessoal, que tipo, a gente tá discutindo os pontos que a gente gosta, que a gente analisou, é uma conversa meio que de bar aqui. Não vamos detalhar as coisas do mangá e tudo, porque a gente, inclusive, quer que você pare, leia o mangá, ou então assista o anime e tudo. Então aqui ninguém é especialista, a gente tá só falando das coisas que a gente gostou ou desgostou da obra, né? Isso, Mas vai lá, a gente vai falar detalhadamente sim, naquele capítulo Não, 19, na página 34, no quadro de baixo, na seção lateral, cara, aquela cena ali eu não gostei. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Mas até completando, né, botando mais coisas aí no que Cat falou, também tem naquela parte que ela falou, né, realmente questão de reviravolta, da questão dos preconceitos, às vezes você vê o outro lado. Isso tem até no final, quando tem aqueles dois garotinhos, né, Mia e o outro lá que eu não lembro agora o nome, que é... Falco. É o Galeguinho e a... É basicamente o que ele vira ali, o novo Mandíbula, e ela... Ah, o Falco, Acho que é Falco, a Gabi e o Falco. Gabi, não é Mia não, é Gabi. Gabi. Mia na cabeça. Ele falou Mia e eu falei, que Mia? Mia? Eu também, quem é Mia, bicho? É a dona do Tico. É a Gabi. É a miserável lá que matou É a a Gabi, Sasha. eu confundi total. Mas até nessa parte, né, no final que você vê, a gente tá vendo agora o exemplo do oposto, né? O pessoal do continente entrando na ilha com aquele ultra preconceito, principalmente a cena com aquela garota lá japonesa, com a família deles, que eles são acolhidos. E ela perguntando por que a mãe morreu, e ela dizendo que vocês são demônios, não sei o que, tem que morrer. Mas cara, isso foi há 1000 anos. Aí, mas você tem que morrer, mas cara, minha mãe já tinha morrido quando aconteceu tudo. E ela, tipo... Ela não respondia mais nada, ela tava totalmente doutrinada por aquilo. E você vê que... velho. E parecia até que ela não ia ser muito importante, aqueles personagens. Parecia que o papel deles era ser justamente isso, de o olhar do outro pra dentro. O olhar do outro lado. Mas na verdade não, eles também entraram na trama e fizeram um papel fundamental ali no andamento da história. Então é uma coisa legal que até no final, parecendo... Eu tive essa sensação que eu vi, que eu tava acompanhando uma cena e parou, pô, velho, vai introduzir personagens novos, do nada, pra ter mais coisas com ele, mas quando foi vendo... A parte que fica ali, o Attack on Titan Shippuden, né? Shippuden, é muito Shippuden, velho, muito Shippuden. A parte Shippuden do mangá e tal, que tem um time skip. Exato, inclusive foi nesse período que eu tinha dropado o mangá, justamente por isso, porque a gente tava num andamento tão legal, e naquela hora pra fazer meio que contar uma outra história, do nada que foi tão maçante, foram basicamente acho que uns 10 a 12 capítulos nessa história. Nessa introdução nova, Isso. né? E são 10 capítulos que demoram um ano pra lançar, então. Então, eu tava pegada, acompanhando nessa época, semanal, era semanal ou era mensal? Não, mensal, né? Mensal. Tava acompanhando, saía e tava lá, mas ficou tão maçante que eu deixei pra lá. Foi aquele famoso, deixa eu acompanhar uns 5 aí que depois eu volto. E nunca voltei. Famoso. Hasta la vista, baby. Tanto que quando eu fui pra gravar aqui com a gente, eu revi, né? Fiz um resumo pra parte do anime que eu já tinha do mangá que eu já tinha lido, né? Peguei um resumo pra relembrar os principais pontos e continuei desse ponto que eu tinha parado. Nesse ponto é tão maçante, cara. Tão velho, maçante. Eu não acho tanto. Mas aí quando começa a engrenar de novo, aí opa, aí ok. Aí eu fui. Porque, mas mesmo sendo maçante, teve coisas interessantes ali que são trabalhadas depois. Então, essa é a parte legal. Mesmo tendo pontos que eu não gosto, se não fosse isso, eu não tinha continuado assistindo. Se não fosse pra gravar aqui hoje. Mas ainda bem que teve, porque até as coisas ruins e chatas que tiveram sim suas utilidades lá pra frente. Então eu consegui perdoar essa chatice dessa parte. Mas é legal justamente você ver esses dois pontos. Eu entendo que essa parte de mostrar o lado dele foi justamente reforçando isso, né? De que é pra mostrar o outro ponto de vista. E agora a gente tá vendo que o outro ponto de vista também é totalmente alienado, tem suas visões enviesadas pelos caras que estão mandando em tudo. E aí depois as coisas vão começando a se resolver.
E aí a gente começa a entender os dois lados, né? Do continente, da ilha, como cada um... O pensamento, como foi criado isso, como essa disputa entre os dois foi criada. Isso é muito legal, ajuda a completar aí o fator de Attack on Titan ser tão único. Né? Se você parar pra ver, eles são... Todas as pessoas ali, os personagens, eles são meio que filhos do rancor do passado. Total. E isso, velho, é muito, muito presente na nossa sociedade, cara. Hoje a gente odeia uma coisa porque alguém disse pra gente odiar, entendeu? E lá no passado, alguém disse pra essa pessoa odiar. Então, é a propagação do ódio, a propagação do medo, a propagação da violência que gera todos os conflitos dos personagens. Tanto quando a gente tá no micro, lá no começo da série, né? Que, pô, o começo da série é vamos matar esses bichos que estão nos matando. E aí o ciclo de ódio, porque, pô, um titã me matou um familiar meu, logo eu tenho que matar todos os titãs. Aí você expande um pouco mais, aí tem as guerras e as disputas internas da parte de Parades, né? Na parte da ilha, com seus governantes e tudo. E aí você amplia um pouco mais. Pô, tem os invasores, a galera que tá chegando de fora. E aí depois todo mundo tem que lutar com um inimigo em comum, que vai acabar sendo o Eren e tudo. E pra mim o Attack on Titan ele é dividido nessas pequenas partes, mas fundamentalmente é... antes do porão do pai do Eren e depois do porão do pai do Eren. Porque até então, antes... é um anime de guerra com aventura ali, aventura assim, de tipo, ter que desbravar os lugares que foram atacados e tá infestado de titã e tem que fazer a limpa lá e encontra a titã fêmea e dá merda e tem todas aquelas coisas ali. E a briga com o Reiner, que pra mim Reiner é o melhor personagem dessa obra. Ele é onde você realmente vê esse dualismo da coisa certa, coisa errada, que não tem coisa certa e coisa errada, que tudo é um ponto de vista, sabe? Que tudo tem os dois lados. Nesse ponto aí o Reiner me lembra muito o Last of Us 2, assim. Ele parece ser um personagem de Last of Us 2 que está em extremo conflito o tempo todo, assim. E que é bem legal. E só que pra mim, até esse ponto aí da batalha com o Zeke, que é o Armin acaba virando o Colossal lá, e eles depois do conflito expulsam os invasores titãs, né, pra poder limpar aquela área ali da muralha e poder entrar no porão do pai do Eren e tudo. Pra mim até aquele ponto ali é uma história de guerra com aventura. Tem aquela parte do conflito interno ali, mas é mais que uma aventura. Depois daquele momento, cara, que a gente sabe que tem os titãs, a origem dos titãs, que tem um flashback lá do Coruja com o pai do Eren, descobre que tem a origem dos titãs, né, que tem tipo uma entidade lá, uma mulher que teve contato com, que também não é tão explicado, né, com aquela centopeia lá, que é a entidade do isso é um pouquinho mais depois, né? Mas fazendo um resumão aqui. Bem no final. Que é a Amy Fritz, que é a criadora dos titãs e tem toda a origem dela, que ela foi dividida lá pelo rei pra ter os titãs menorzinhos, pra conseguir os Eldianos terem o poder supremo dos titãs, que é algo fantástico, mas ao mesmo tempo é coisa da ciência, sabe? E você descobre esses aspectos aí quando você vê que o anime vira um anime de facção de guerra mesmo. Que tem o lado da ilha contra o lado do continente. O lado da ilha que conseguiu se unificar e tá com os poderes máximos dos titãs ali pra invadir a quem quer destruir eles. Que os titãs a gente descobre que eles são essa coisa fantástica e tudo, mas eles são armas de guerra, né? Que Marley vai lá, injeta o soro na galera e joga pra eles poderem ficar meio que como uma praga da ilha lá, pra ter o controle de que aquelas pessoas não vão atacar. Já que antigamente, fazendo um resumão aqui também, tá, pessoal? Antigamente os Eldianos com poder, através da Amy Fritz, eles conseguiram destruir as civilizações, então dominar a civilização de Marley, que conseguiu bater de frente depois e virou o dominante, né? O opressor. Então a gente tá no momento aí que os Eldianos estão sendo oprimidos, né? E aí vira uma guerra entre Parades e Marley. Aí é que, tipo, revela muita coisa do que a gente tava acompanhando antes e dá o rumo do que o Attack on Titan vai ser, que vai ser um anime de guerra. E é isso que a gente tem, cara. E é isso que a gente tem. E pra mim, o que define essa fase é como criar e a criação em si de um grande vilão, que é o Eren. O protagonista da história é o grande vilão da história. Isso. Se você parar pra ver. E isso pra mim foi sensacional. Por isso que eu tenho meus problemas com o final, que daqui a pouco a gente vai dissertar mais um pouco sobre ele. Mas, pra mim, o Attack on Titan é uma história de como o rancor e como filhos do ódio, né? O filho daquele rancor, do medo, eles criam
um vilão, um mal maior que pra muitos ali na história vira meio que a salvação, né? Mas, porra, você praticar genocídio nunca é a salvação de nada. Pra nada. Eu vejo muitos influenciadores e tal, a galera comentando tudo, que Attack on Titan tá meio que passando pano e tudo. Mas pra mim, Attack on Titan é uma grande criação de um vilão. Criou o Eren ali como vilão e por isso eu tenho tantos problemas com o final que daqui a pouco a gente vai discutir. Como é que foi pra vocês, assim, essa vilanização do Eren? Eu sei que muita gente não gostou da vilanização do Eren, mas pra mim faz muito sentido. Depois daquela parte política aí dentro de Parades, a história dá uma guinada quando ela começa a introduzir o que aconteceu todo o resto do mundo, o passado, como é que tá acontecendo no presente e o time skip para um futuro próximo. A história entra num grande arco novo e dá uma guinada. E a gente estava falando até então da primeira parte dessa história, antes da guinada, eu estava falando muito do que eram aqueles sentimentos gerais que a gente via dentro desse contexto, que eram gerados pelos personagens que estavam vivendo naquele contexto, que era o pavor, o medo, o trauma e todo daquele ambiente violento que eles viviam. Quando a gente entra, depois dessa guinada, a gente entra nessa nova parte da história, esse medo, ele deixa de ser o protagonista. Esse pavor, esse pânico, esse trauma, ele deixa de ser o protagonista. A gente vê que está marcado nos personagens. A forma como eles encaram o que eles precisam fazer daqui para frente está marcado no olhar, na expressão, na forma como eles decidem fazer, encarar esses problemas. Está marcado esse trauma, esse medo. Mas o sentimento que pauta quando ele entra nessa saga de guerra é a raiva, é o rancor. Tudo é a respeito da raiva e do rancor. A gente vê a raiva que a galera tinha com os titãs, a gente vê a raiva que a galera tinha entre os outros dentro da própria ilha, mas chega num novo nível quando eles descobrem que eles foram colocados naquela posição. Toda aquela realidade traumatizante, violenta, tudo aquilo ali foi um palco montado para que eles vivessem daquele jeito. Então existia todo um mundo, uma sociedade que propositalmente privou eles daquela realidade por penitência de algo que aconteceu 1000 anos atrás. E toda essa decisão foi pautada na raiva contra aquelas pessoas que mereciam estar daquele jeito. Sim. E a gente vê quando eles começam a trabalhar a perspectiva do outro lado, o lado dos Marleyanos, da turminha lá da Anne, do Bertoldo lá, né? Da tropa de elite lá dos titãs, do Rainer. Tropa de elite, só criança, tá ligado? Como a gente começa a ver aquela perspectiva, a gente consegue ver a raiva dos Marleyanos em cima de Eldia, a raiva dos Eldianos que viviam oprimidos contra os Marleyanos e a raiva dos Eldianos que eram oprimidos pelos Marleyanos com a galera de Eldia, porque como eles estavam ali do lado de fora, eles não se reconheciam como sendo o mesmo povo que eram os demônios de Parades. Sim. Então era uma batalha campal de ódio cruzado. O tiroteio era ódio para todo lado, um apontando para tudo quanto é canto. Então os outros países que também tinham conflito com o Marley e também era ódio pra tudo quanto é lado. E por isso que eu acho que nessa realidade o Rainer é o melhor personagem da obra. Porque ele passou por é o melhor personagem da obra. Todos esses cenários que tu falou. Ele participou de Parades. Ele, querendo ou não, criou laços ali que ele tem remorso até certo ponto. Mas ao mesmo tempo ele acredita que Marley tá certa e luta pelos Eldianos oprimidos ali, querendo ou não, por Marley, né? Ele é uma ferramenta de Marley, mas ele luta pelos Eldianos que estão lá, a mãe dele, tudo por questão de orgulho também. Então ele é um puta personagem porque justamente ele andou em todos esses ambientes. E aí você vê os traumas dele e tudo, é legal pra caramba, velho. O Rainer pra mim é o melhor personagem. Sou foda! Ele é um cara que ele sabia que não devia estar ali, ele não tinha a competência e o talento pra estar ali, mas ele precisava estar ali porque era a única forma dele dar uma realidade pra mãe dele. Sim, uma realidade melhor ali. E tipo, ele sabia disso, ele sabia que e os outros sabiam disso, então todo mundo tratava ele feito merda, porque ele era um Eldiano. Quando ele foi com um grupinho lá invadir Parades, ele era tratado como merda pela galera.
E quando ele entrou em Paradis, ele começou a não ser tratado como merda. Sim. E aí ele começou a criar os laços com a galera lá. Mas assim, pra concluir esse ponto, quando a gente sai dessa questão do medo, do trauma, do conflito, da política, da história, da filosofia e entra na questão da guerra, do preconceito, do ódio, que é o que pauta essa conclusão da história, tem um personagem que é movido a ódio desde o primeiro episódio, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro grande ato de violência. E esse personagem é o Eren. Sim. Eren, ele é movido à epítome do ódio desde aquela cena quando ele perde a mãe dele pro Titã. Quando ele perde a cidade dele para o Titã. Encaixa perfeito, é uma ponta que conecta perfeitamente o Eren ser esse vilão que se torna através desse sentimento que nunca diminuiu desde aquele primeiro momento. A gente acompanha o Eren, ele treinando, ele construindo novos laços, ele se conectando com a equipe, ele se conectando com a equipe de elite da tropa lá, com a turma do Levi, e a história dele com a Misaka, e ele ficando mais adulto, e ele realizando o sonho de sair da ilha e conhecendo o mundo e sabendo o que acontece. Aquele sentimento, aquela raiva que ele sentiu no primeiro episódio, ele nunca diminuiu. A gente acompanha a história, ele amadureceu, teve outros sentimentos, outras ideias, outras experiências, mas aquele ódio é o que moveu ele do começo ao fim. A forma como a história dele foi direcionada, naquela ideia de que o enredo ele vai numa direção e não volta para trás, fez todo sentido e encaixou perfeito ele ser esse vilão, ele se personificar o ódio que estava instaurado naquele mundo, e ele trouxe para a realidade. Não ficou aquele conflito de você tá em Marley e tá jogando o seu ódio em Paradis, mantendo o status quo. Você não tá manifestando o seu ódio em Paradis, torturando os Eldianos e levando eles para Paradis para tomar o negócio na espinha e passar a eternidade vagando como um titã inconsciente. Você não pega lá em Paradis e fica jogando bomba em Marley, não. Ele personifica o ódio instaurado por todas as nações, por Eldia, por Marley, por Eldiano em Paradis, pela galera dos outros países. Ele consegue personificar e solidificar tudo isso de uma forma clara, onde todo mundo no planeta sente na pele o que é o resultado desse ódio, que é o rumbling. Não sei como é que ficou traduzido em português. O estrondo. O estrondo, que é o barulho da marcha dos titãs das muralhas que varreram quase o planeta inteiro. Eu acredito, concordo, que em relação à construção do personagem do Eren, pra mim o final fez sentido. Eu acho que, se você considera o Eren como protagonista, a série toda, pra mim, tudo que ele fez até o final, o fato de ele ter se tornado um vilão, o fato dele ter varrido metade da população, pra mim, pessoalmente, eu acho que... 80%. Mas se você pegar todas as decisões dele, tudo que ele faz desde o início é movido a emoção. Ele tá com raiva, ou ele tá muito alegre, tudo que ele faz é movido a emoção. Tanto que ele quase morre no início da temporada, por quê? Porque ele foi salvar o Armin. Ele sempre coloca a vida das pessoas próximas a ele acima de tudo. Ele é sempre removido a essa raiva, como foi dito. A emoção dele é sempre a flor da pele. Então, pra mim, condiz muito ao que ele sempre foi de início. Pra gente parece um exagero, mas se você parar pra pensar, todas as decisões que Eren tomou durante a construção dele, né, durante a vida dele, foi tomada por emoções, todas. Agora que no finalzinho, quando ele estava mais adulto, foi que ele, parou pra pensar e tal, mas sempre desde muito pequeno ele sempre foi muito emotivo, ele sempre tomava as decisões dele por causa do momento, nada que ele fazia, tanto que ele entrava sempre em briga e a Misaka tinha que tirar ele das brigas, porque ele não pensava, ele simplesmente fazia. E aí pra mim, todas as decisões dele condiz muito, sabe, com o que ele sempre acreditou. E o fato de que ele pôs a vida das pessoas próximas a ele, da Misaka, do Armin... Mikasa, eu falo Mikasa mesmo assim. Acima da população mundial, pra mim também faz sentido, que ele também é uma pessoa muito egoísta. Ele sempre se mostrou assim, sabe? E aí parece um absurdo, mas se você prestar atenção, realmente, desde o início, as decisões que ele tomava, o que ele fazia, como ele tratava as outras pessoas, pra mim faz total sentido. Até porque você tem que pensar que a missão do Eren
desde o início ficou muito clara. Era exterminar os titãs. Então, pra isso acontecer, tudo isso que ele fez tinha que acontecer. Por quê? Porque ele viu o futuro. Ele sabia que pra que os titãs fossem extintos de vez, ele precisava tomar aquelas decisões. Então, na minha visão, a mentalidade dele, assim, o objetivo dele e a forma como ele agia, né, a personalidade dele, condiz com as decisões que ele tomou no final. Eu acho que a construção dele, né, como o vilão e tudo, como o Cat falou, realmente, tá desde o começo. E acho que o ponto que a gente percebe mais que dali não tem mais volta é justamente quando ele chega no litoral. E ele aponta lá e fala que, tipo, todo mundo que tá ali tem que morrer, tem que pagar pra gente conseguir nossa paz. Ser livre. Pra ser livre, exatamente, pra ser livre. Como dizia o Jeremias, gente safada tem que morrer. Se eu pudesse, eu matava 1000. E ali você vê, com o Eren já evoluído ali na questão de conhecer o Titã de ataque. O Armin, né, ele já tinha acabado ali de virar o Titã Colossal. Então você tinha ali peças que estavam para ser colocadas no tabuleiro, ele não sabia como. E logo depois dessa parte a gente tem, né, a mudança pro Reiner, que realmente naquele ponto ali foi mostrado ele como um dos principais protagonistas ali, né? Antes ele era aquele cara que você achava ele muito chato, ele ficava mudando de lado direto, uma hora tá ajudando, outra hora não tá, vai e volta, não sabe direito. E ele sempre era mal-humorado e a gente não sabia por Exato, aí ali começa a explicar um pouco mais. Por mais que eu achei bastante chato e prolongada aquela parte, foi importante pra pelo menos mostrar que ele era um cara normal, sabe? Não tinha lá seus motivos, as coisas que ele sofreu, as pessoas que ele gostava e queria ajudar, tudo ali pelo menos teve sua importância, né, nessa parte, pra formar, né, esse personagem que realmente foi uma das salvações ali até o final. Muito legal o que o Eren se torna, principalmente quando termina essa parte e você meio que tem ali já um salto no tempo onde o Eren já tá com o cabelo grande. Aí você meio que, pera, o que aconteceu? Aí você vê ele desenvolvendo ali um pouco do plano, ele botando o plano em prática, né, atacando a cidade. E aí depois de um tempo você começa a ver o flashback pra saber como foi que chegou àquele ponto. Então eu acho muito bem colocado isso, dessa mudança não, dessa progressão do Eren, e realmente que fez todo sentido. Eu não acho tanto o final que foi tão legal assim. O que Cat falou, assim, se você pegar o passo a passo, existe sim pode existir uma lógica. O final que aconteceu ali do personagem não foi ilógico, mas também não foi... Mas não foi bem construída algumas coisas que foi colocada lá, cara. Exato, ficou uma coisa, eu achei que talvez tivesse alguns capítulos a mais pra explicar um pouco mais aquilo, talvez ali pudesse ter uma colocação melhor, mas eu também fiquei com a sensação de que o objetivo final, o ponto final ficou meio que, acho que como ele falou, que muita gente tá falando, de meio que uma passada de pano pro protagonista, pro vilão / protagonista. Mas eu gostei também muito de tudo que ele, sendo o vilão, fez, que foi a união. Ele teve uma desunião no povo, né? Que ali o pessoal radical começou a apoiar ele da ilha e, tipo, tudo que qualquer um que tivesse contra tinha que morrer, ia ser aprisionado. Chegou a virar realmente uma coisa de seita mesmo. Uma facção, exato, né? Eles falam facção Jäger. Exato, ficou realmente uma coisa louca. E aí você tinha todo mundo que eram pessoas ali improváveis de se juntar. A Anne voltando, que foi um dos maiores mind blows que eu realmente, ela tava ali congelada até agora. Tanto que na reta final mostra de novo ela congelada. E eu acompanhando isso, caramba, ela tava ali mesmo. Ela realmente não descongelou. Exato, aí mostra, né, que ela tava consciente e ouvindo, e ela conseguiu entender, porque o Armin, a gente via, né, ele ficava na frente dela mesmo, não foi do nada que tirou isso. Mostrava em vários capítulos ele na frente do cristal, meio que conversando ali como se fosse uma figura, né? Chipei esse casal. Ela começa a entender um pouco o que estava acontecendo pelos desabafos ali do Armin. E aí meio que essas pessoas que eram improváveis, que estavam se matando, agora tem que se juntar por um mal maior. E eu acho isso bem legal. Eu acho essa desculpa de tinha que todo mundo se juntar e me derrotar pra encerrar, eu acho talvez um pouco de forçação, mas tem seu mérito sim o final, tem o seu mérito. Shingeki no Kyojin é uma obra muito delicada, porque, por exemplo, a proposta que o Zeke deu da eutanásia, na minha opinião, entre as duas, era mais sensata a se fazer. Mas tinha gente criticando. A questão é que Shingeki no Kyojin é uma obra absurda, com um problema muito gigantesco. E independente da solução, iria ter alguém que ia levantar uma problemática dentro da solução. Eu penso assim, sabe? Não tinha uma solução
relativamente viável para a construção de toda a história. Poderia ter um final que você falasse assim, nossa, que final legal, que final bom. Mas, tipo, talvez não fosse lógico com a construção toda da história, entendeu? E aí eu entendo quando as pessoas falam que acharam o final ruim. Tá, minha gente, talvez realmente o final seja ruim, porque você não esperava aquilo, talvez eu não esperava aquilo, e aí seja um final ruim. Mas eu prefiro um final que seja lógico, que conduza com tudo que foi construído, do que um final bom porque, tipo, tá todo mundo feliz, porque deu tudo certo, sabe? Sim, Cat, eu acho que confusão que a galera tá fazendo assim, com a opinião de tipo, o final ruim e tal. Por exemplo, eu não acho o final ruim. Eu acho que teve pontos ali que foram mal construídos. Eu defendo que o final de Shingeki, ele devia ser o mais cruel possível. Porque em nenhum momento você tem uma fagulha de esperança de que as coisas vão ficar bem. Porque, por exemplo, como o Paulinho falou, na parte ali do oceano que eles chegam na beirada, né? Que era o sonho do Armin conhecer o mar e tal, que ele lia, que poderia ser uma possibilidade de existir águas e tal. Tá todo mundo feliz, até a Mikasa, que é mais reservada, tá feliz. E o Eren é o único ali que diz, não, velho, a gente tem que matar aqueles caras ali. Então, o ponto de esperança você já cai pra, tipo, beleza, ainda tem mais coisa pra se fazer. Então, eu acredito que o final deveria ser trágico, o final deveria realmente ser esse desastre que foi, mas o grande problema do final pra mim é que, por exemplo, todo o lance do Eren meio que enganar ali o Zeke, né, pra falar com a Amy Fritz e ganhar o poder máximo ali da coordenada e poder controlar todos os titãs e matar todo mundo, no final meio que se perde porque você descobre que ele tá fazendo isso pelos amigos. E os amigos que não eram pra apoiar isso, apoiam. Tem uma frase lá que o Armin agradece pelo que o Eren tá fazendo. Sim. No, God, please, no! No! Velho, o Armin nunca... Toda a construção dele... Eu acho que o problema todo não foi a construção do Eren. Talvez aquele ponto que ele fica falando que eu tô vendo o passado, presente e futuro de uma vez só, quando beijei a mão da história e aí eu só segui o fluxo. Velho, isso vai de encontro com todo o lance de liberdade que eles lutavam. E beleza, se não tem a proposta do anime é falar sobre liberdade e mostrar que não existe, massa, eu gosto também dessa proposta, porque você tem um peso da realidade, é legal pra caramba quando você tem esse tipo de coisa também. Mas o problema é que, tipo, foi algo que nunca foi abordado. Uma coisa é você ver as memórias de um outro portador de um titã, feito acontece com o flashback lá do pai do Eren. Outra coisa é você tipo, inventar de viagem no tempo, aí mostra que o Eren influenciou a titã lá pra comer a própria mãe, porque aí com esse acontecimento levaria pra ele onde ele tá hoje. Bicho, são coisas assim, tipo, toda a perspectiva do Eren é pra vingança por que fizeram com a mãe dele, sabe? Então, fica essas coisas meio que chocantes, assim, com a proposta que a gente via do Eren até então. Pô, o Armin agradecendo. Você fez isso pela gente. Obrigado por ter matado 80% da população mundial. Tá? Pô, velho, isso não faz nenhum sentido, tá ligado? E, ao meu ver, foi o seguinte. O autor foi fiel na ideia principal. Vou criar um mal absoluto aqui, fruto de todo ódio, fruto de tudo que é errado no mundo e tudo que foi ruim, e crio um grande vilão, um grande mal para isso tudo, e mostro o quanto tudo isso é ruim e quanto essas coisas criam um mal maior. Meu problema não é com isso, meu problema é que no finalzinho dos 45 minutos ali, os personagens estão batendo palma pra essa ação, sabe? Os personagens estão meio que ignorando que o cara é um vilão e dizendo, ele fez isso por um mal melhor. Só faltou todo mundo bater palma dizendo parabéns. Não é, velho, e quase que teve isso, né? Teve quase isso lá com a tropinha na fumaça, né? Tipo, agradecendo a galera. Realmente, pra mim, eu acho que de tudo, assim, tem duas coisas que me incomodam nesse final, que tinha que ser, que em relação a quem? A Armin e a Mikasa. Eu já não gosto. Sim, e aí, por exemplo, por que eu penso que existe uma problemática nessa fala específica do Armin? Não é o fato dele estar agradecendo em si, sabe? Eu entendo, pô, tipo, a merda já tá feita, não tinha mais o que fazer mesmo, só tinha que aceitar. Mas aí o problema do Armin, sair da boca do Armin, é porque em todo momento o Armin, ele sempre foi contra a violência. Inclusive, no momento, eu esqueci o nome daquela, a loira, do cabelo de
A que ajuda o Eren no início. No início, a história? Não. Nossa, nessa temporada agora que saiu do anime, esqueci agora o nome dela. A loirinha, loirinha cabelo curto, né? Ah, sim, é. Flock não, Flock é o outro rapaz lá. Pronto, mas ela. Pronto, ela. Quando ela fala sobre a questão da Eutanásia. Eutanásia, meu Deus. Isso daí, não tá saindo não. Ele não é a favor, entendeu? Tipo, a coisa mais viável assim, ele não era a favor. Quanto mais de matar 80% da população só por causa dele. Ele sempre foi contra a violência. E então, outra assim, coisa pra contribuir com isso aí, com esse argumento que tu falou. Esse diálogo do Eren com o Armin, ele é no passado. Ele meio que quando tá tipo no fluxo temporal lá que ele tá vivendo os tempos ao mesmo tempo, ele fala pro Armin, olha, isso aqui vai acontecer, eu segui o fluxo e eu vou apagar a memória de vocês pra vocês não lembrarem disso aqui é só um desabafo que eu vou fazer. Ele só não faz total com a Mikasa, ele até tem um momento que ele tem um flashback lá com a Mikasa que fala, olha, vai embora e tal, me esqueça, e ela não quer, mas ele não tem esse flashback total com ela porque ele só consegue ver até um ponto e ele sabe que a Mikasa é importante, mas ele não sabe o porquê ela é decisiva. Depois a gente vai descobrir que é decisiva, que o Eren não consegue mais ver nada, porque é a Mikasa que mata o Eren no final. E dá um dos piores beijos da história da ficção, assim, né? Mas tudo bem. E aí, pronto. E aí, meu problema com a Mikasa é justamente esse. Porque assim, pra mim, levando a história da Amy e tal, faz sentido que ela que tivesse que matar o Eren. Pra mim, beleza, faz sentido. Mas pra mim, o problema é que isso é o problema da história toda, tá? Mas aí o fato de perpetuar me incomoda mais ainda. É que a Mikasa, ela sempre foi muito dependente do Eren, gosta muito do Eren. E assim, nunca fez sentido. Pra mim, por exemplo, a cena em que ele se declara pra ela, assim, fala pro Armin, também zero sentido de onde surgiu esse também, bem mais ou menos assim. Porque assim, beleza que ele possa gostar dela, ele desenvolver esse sentimento. Mas a forma como ele fala é como se ele fosse apaixonado, que existe um fogo assim, e tipo, em nenhum momento isso é demonstrado, tá ligado? Por isso que eu tenho certeza que o autor, de alguma forma, foi influenciado. Não sei se foi os produtores. Não sei se ele foi, tipo, influenciado pela produção do anime. Ter acabado de um jeito mais otimista no final ali. Porque o final vem depois. Mas muitas coisas não fazem sentido. O problema não é o que aconteceu. É como aconteceu. Outra comparação aí com o Game of Thrones, né? O final, o que aconteceu tem um sentido, só que foi ultra mal construído. Exatamente, porque assim, eu acredito que depois de tudo que aconteceu, pra mim faz sentido ele desenvolver um sentimento por ela, entendeu? Beleza, ele dizer assim que se arrepende e tal, mas, bicho, eles choraram, desesperados, dizendo que nunca quer que ela esqueça por 10 anos. Eu disse, amigo, que é isso, cara? Que gado é esse, meu? Quem era gado era Mikasa e inverteu os papéis? Não, meu. Ui, gado demais! E aí me incomoda também, por exemplo, o fato de que ela fica, depois de 3 anos, tá pensando nele ainda. Pois é, ela não tem evolução, né? No final mostra aqui que ela não viveu, não teve outras experiências. Ela ficou dependente do Eren, inclusive da morte. A personagem mais forte, praticamente, do anime, ficou presa a uma coisa tão besta, sabe? Pois é, eu acho que o resumo foi isso que eu falei, né? Que não foi o que aconteceu, mas como aconteceu, né? Foi meio furado assim. Aí depois a gente tem em pouquíssimas páginas a gente vê como tá o mundo, que tipo, o resto do mundo aceitou, comprou aqueles personagens como heróis, né, a galera os amigos do Eren, acabou-se a maldição dos titãs, ou seja, a galera podia, o Rai, né, a Anne pode viver por mais tempo, porque eles só tinham 13 anos, né, e poderiam viver mais tempo aí. E em Parades a gente vê que tipo, a facção Yeager tá putaça e os papéis se inverteram, eles viraram uma meio que tipo um regime lá autoritário, né? Então tudo isso que aconteceu é interessante, mas eu queria ver mais disso, eu queria ver uma conclusão pra história e não uma pincelada do que aconteceu. Parece que a gente tá vendo resumos. Daí é um gancho pro spin-off. Final do ano vai anunciar, é isso. Então, será, velho? Nessa semana que a gente tá gravando aqui, na semana anterior teve uma reunião lá no Japão, e pelo menos eu vi vários canais, né, noticiando isso, de que o pessoal da equipe, que eles vão, quando o mangá sai, né, e sai o compilado, porque o mangá ele sai na revista, né, com a revista que
o Shingeki no Kyojin sair, eu não vou saber. Mas quando saiu encadernado, né, digamos assim, eles anunciaram que vão ter as revisões que sempre saem, né? Às vezes uma correção num quadro que um personagem faltou um traço aqui, um traço ali, tem as besteirinhas assim. Vão adicionar algumas paginazinhas a mais de um diálogo, nada importante, é só coisa de mais diálogo, de algumas cenas ou outra. E também eles falaram que não tem nenhum spin-off programado. Não tem. Sim. Não é nem, não, estamos pensando. Não, o que eles falaram que não tem. Seria meio que um tiro no pé, né? É que nem, tipo, você fala de um remake pro final lá do Game of Thrones, que nunca vai acontecer, cara. Eu acho que o Snyder Cut foi algo que aconteceu aí pra ficar na história, justamente porque é algo único, né? Corrigir algo que já saiu assim é meio difícil de acontecer. Eu não acredito nisso! Eu deixei vocês falando, deixei vocês aí fazendo essa conclusão do que foi o final, o que vocês não gostaram, o que vocês não concordaram, o que vocês acharam que não fez sentido. E agora eu vou ser polêmico, Ei. Depois de acompanhar Shingeki no Kyojin até a sua conclusão, eu senti, pensei, refleti, fiquei com os meus pontos, ouvi as opiniões das outras pessoas, li as opiniões das pessoas, refleti em cima dessas opiniões e, assim, a minha conclusão a respeito desse final é que eu não acho que o autor foi pressionado de qualquer forma a fazer o que ele não queria fazer. Pra mim, o final e o caminho que Shingeki no Kyojin levou nessa grande saga final e o final que aconteceu foi exatamente o que ele queria fazer, foi exatamente o que ele queria passar. E eu acho que tudo fez sentido, tudo se encaixou, tudo foi muito bem explicado. Quando a gente fala do Armin, eu acho que o Armin, ele sempre tentou lutar contra esse arquétipo do cara bonzinho, e o cara que ele só faz o bem, ele só faz o certo. Geralmente isso é o papel do protagonista. Mas o Armin, repetidas vezes, ele se mostrava incomodado com esse arquétipo, da forma como as pessoas enxergavam ele desse jeito. Ele até fala mais de uma vez que odeia ser chamado do cara certinho, do cara bonzinho, porque ele, apesar de ele ser sempre contra a violência, ele nunca deixou ou se acovardou e deixou as outras pessoas morrerem por se acovardar de não fazer essa violência. Ele reconhece que fez essa violência e não dá pra ele ser hipócrita de ser 100% contra a violência no momento que ele precisa usar da violência pra fazer alguma coisa que ele acredita, ele teve que fazer e fez. Lá no arco político, se eu não me engano, ele chega a matar uma pessoa, né, e tal. Sim. Então eu acho que tudo que o Armin fez ali fez sentido, o que ele falou, o que ele acreditou, o que ele pontuou. A respeito do final, eu acho que houveram 3 caminhos. Eu acho que teve o final que a galera queria, teve o final que foi antagonizado e teve o final que aconteceu. Eu acho que o final que as pessoas queriam era impossível de acontecer por conta de uma condição. A condição era que a história seria concluída com Eren. E era impossível fazer o que as pessoas queriam, porque as pessoas queriam que a história continuasse. As pessoas queriam que o mundo e a sociedade entre Marley e Eldia se resolvesse. Eles queriam que esse conflito se resolvesse, eles queriam que Parade se reerguesse sem as muralhas para florescer junto com a humanidade. E isso era impossível de acontecer com Eren ainda vivo, porque Eren estava com o poder dos titãs, os titãs ainda existiam, o conflito existia, o ódio do Eren ainda existia e o tempo de vida dele era curto, porque tem aquela questão dos usuários de titãs terem uma vida reduzida. Então, o autor tomou uma decisão de que ele iria concluir a história com a vida do Eren. E, para que isso acontecesse, aí a gente ficou entre as duas opções. Durante muito tempo no conflito final, a gente ainda ficou nesse embate da esperança de que os conflitos todos fossem resolvidos, e era o que as pessoas queriam, e a solução antagônica que a gente foi apresentado, que era o plano do Zack, que era o plano da eutanásia. Então
A gente ficou nesse embate durante muito tempo e não podia deixar o Eren chegar perto do Zack. E era a facção do Eren contra a facção de Paradis, que agora começava a se aliar com o mundo inteiro, o que aumentava essa esperança da união e de vencer esse conflito. Se vencer a facção do Eren, a gente vai conseguir esse final que a gente queria. E no final, esses dois finais perderam. O final que perdeu, o final que ganhou, na verdade, é o final que o Eren queria concluir, que era foder com o Zack, foder com a humanidade inteira e concluir o ódio dele chacinando todo mundo. Esse foi o final que ganhou. A questão daquela cena de estar todo mundo agradecendo o Eren foi porque eles perceberam que a derrota que eles sofreram para o que o Eren quis fazer foi tão grande que não tinha nada que eles pudessem fazer. Eles fizeram o impossível para se manterem vivos, para salvarem quem podia salvar, para pegar o avião, sacrificar cidades e cidades, porque eles não tinham tempo de salvar aquela cidade, eles precisavam pegar o avião para poder alcançar o Eren. Ou era alcançar o Eren ou era salvar aquelas cidades. Então, para salvar as outras cidades que seriam chacinadas ainda pelo Eren, eles precisavam abandonar um monte para poder chegar nos finalmente para poder matar o Eren. E quando eles perceberam que tudo isso era em vão, porque não importa o que eles fizessem, o Eren ia conseguir matar todo mundo, mas mesmo assim existia uma brecha nesse caminho que permitiu que eles conseguissem ir lá. Quando eles tentavam salvar o Eren e parar o Eren ao mesmo tempo, nada dava certo. No momento que eles decidiram que não, a gente vai ter que matar o Eren mesmo, o Eren tem que morrer pra poder a humanidade seguir em frente e essa porra terminar, tudo começou a dar certo. As coisas começaram a encaixar, as coisas começaram a engrenar, as pessoas começaram a se conectar e o plano começou a acontecer. Tanto que quando a Mikasa meio que decide, né, que vai matar o Eren, é quando ela realmente vai lá, mata e as coisas se concluem, né? A Mikasa, quando quer uma coisa, ela faz, bicho. É verdade. Menos superar o Eren. Opa! A conclusão disso é justamente aquele diálogo de que, tipo, a única possibilidade do plano do Eren não se concretizar era justamente a galera se unir na decisão de matar ele. E eles só conseguiram matar ele porque o Eren permitiu essa brecha. Então, por mais que ele tivesse aquele poder onipotente de destruir a humanidade, ele permitiu que essa brecha existisse das pessoas que mais amavam ele sacrificarem ele para acabar com o ódio que ele estava sentindo, impedir esse plano maluco e perturbado totalmente. Ele estava perturbado. Os sentimentos, o ódio dele, o fato dele estar completamente perdido, estar conectado com o passado e o futuro e o presente, deixou ele perturbado, mas ele permitiu essa brecha e eles fizeram uso dessa brecha, mataram o Eren, pararam o plano dele e salvaram a humanidade e deram uma grande lição para os 20% que sobraram de que a gente precisa seguir para frente sem um ódio. Então eu acho que esse final foi tudo o que o autor quis passar. A frustração que a galera sente muito grande é justamente desse final que não aconteceu. Novamente a história foi numa direção e deixou tudo para trás, inclusive esse final. Aquele final antagonista também foi derrotado, que era o final da questão da eutanásia do Zack. E o final que aconteceu foi o final que a gente tá aqui, que a gente tem em mãos. E, cara, pra mim foi o final perfeito. Eu não faria de outra forma, dentro da condição de que a história tinha que acabar enquanto tivesse a vida do Eren. Agora chegou a hora das nossas notas em patolas para a obra aí completinha de Attack on Titan Shingeki no Kyojin do mangá, né? Já que a gente falou o final tem no mangá, então vamos dar a nota pro mangá aí e levando em consideração também nossas experiências com o anime. E aí, quem começa? Attack on Titan foi uma obra aí que eu me distanciei por bastante tempo, voltei agora recentemente para acompanhar um pouco desse final e também para gravar aqui. Eu confesso que foi uma obra legal, apesar dos empecilhos ali que tiveram no meio dessa jornada, que me fizeram largar, mas superando isso, eu acho que teve um saldo positivo.
É uma obra muito legal. Eu digo até que as pessoas que não estão gostando, que tem gente até que já foi acompanhar o mangá e tudo e não gostou. Mas veja, porque a parte final, mesmo se você não gostar do ponto da parte final, do encerramento da história, a trajetória toda que provavelmente é o resto da próxima temporada e que vai finalizar, né, talvez com o filme, pra saber realmente mais na frente como é que vai ser, porque eles dizem uma coisa, depois muda, e essa é a última temporada, depois mudou pra metade, pra cá, metade lá, enfim. A gente vai ver se realmente vai ser a outra temporada e o filme, então vale a pena ver, porque principalmente as cenas de ação que vão ter lá pra frente são muito legais, eles vão explicar bastante aí sobre a parte também da origem dos titãs, que é uma criatura mitológica, antiga, da origem da Terra, e fica uma coisa meio mística, científica, e realmente tem coisas bem legais nisso. E acho que no final, como eu disse, né, o saldo é positivo, então eu deixo aí, tirando aí um pouquinho, né, pelas minhas chatices, e principalmente da parte longa ali, que eu não gostei do Reiner, algumas quebras ali, chega a alguns pontos que são legais até de discussão, mas poderiam ser um pouco mais rápidos, que às vezes eles ficam muito presos num ciclo ali de toda vez o Eren é sequestrado, toda vez eles vão fazer, por exemplo, toda vez que eles vão introduzir algum personagem, fazer ele ficar bom, o flashback é logo depois aí para a história que tá continuando pra contar, o flashback todo, pra depois voltar. Acho que essa estrutura poderia ser feita de outro jeito, talvez um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, como foi no final, que ele teve alguns flashbacks pra contar histórias ali, mas foram um pouco mais curtos e bem diretos, sabe, pra explicar aquilo e ponto. Então eu acho que no decorrer dessa obra poderia ter um pouco mais disso, mas aí eu consegui superar isso pra conseguir terminar. E eu deixo aí, acho que muito bem aí, meus... vou deixar um pouquinho mais do que eu ia deixar. Vou deixar meus 8.7 patolas. Boa, Paulinho. 8.7, eu ia deixar 8,5, mas vou deixar os 8.7. Um pouquinho mais, mais um pouquinho mais, um chorinho aí. 8.7 patolas aí pra Attack on Titan, que é uma obra muito legal. É realmente bastante única, como a gente falou já aí no decorrer do programa, né? Ele chegou de uma era aí de os animes por temporada, que fazia um tempo que a gente não tem animes tão famosos assim por temporada, e fez bastante sucesso, continua fazendo bastante sucesso. Espero que também no final da temporada tenha bastante sucesso para que as pessoas continuem acompanhando essa obra e discutindo, né? Trazer essa discussão mais pra frente quando for sair o anime também. Shingeki no Kyojin, não gosto do título Attack on Titan, depois que eu vi que uma das traduções seria Titã de Ataque, que faz total sentido com a história, mais até do que a Ataque dos Titãs. Shingeki no Kyojin é uma obra épica, é uma obra fantástica, é uma obra que consegue apresentar o que é mais fácil, o que é mais palpável, que são as histórias, aquela infância, a ação, a excitação de estar assistindo aquilo, mas ela consegue também trazer muitos assuntos que são da nossa história, da humanidade, da nossa filosofia, da nossa história, da nossa cultura, do nosso passado, dos aprendizados que a humanidade teve. Ela apresenta essa questão do preconceito, da desigualdade, da violência, da tortura, da raiva, do ressentimento, do ódio, da amargura. E assim, é uma obra que é fantástica, mas é difícil de absorver. Eu, assim como o Paulo, parei de ler 2 vezes, parei de ler quando teve esse time skip, depois voltei, aí quando chegou a pandemia eu parei de ler de novo, porque era só coisa ruim na história. Era uma história pesada e, pô, já tava acontecendo coisa ruim demais pra eu, no meu tempo livre de lazer, e ler coisas que estavam só acontecendo coisa ruim também. Então eu parei, mas quando a gente tava nessa missão aí de trazer a conclusão pra vocês nesse podcast, eu voltei a ler, terminei a história. E assim, eu acho que nessa minha terceira participação nos episódios numerados, eu não sei se eu dei essa nota já, mas eu vou dar um 10. Olha, eu vou dar um 10 patolas, da mais recheada, da mais temperada possível. Eu acho que a única coisa que não ficou bem fechadinha foi aquela questão da Mikasa ser uma Ackerman e os Ackerman ser uma coisa diferente, meio que ligado aos Titãs, mas não exatamente.
e eles meio que tiram aquela coisa do crepúsculo, que parece que eles dão um imprint numa pessoa e ficam dependentes emocionalmente daquela pessoa, e por isso que a Mikasa é tão dependente do Eren. Deixou até a Cat confusa do porquê que ela tinha aquele sentimento e não conseguia se desfazer daquele sentimento. Mas a teoria que vale aí, viu? O Levi era dependente do general lá, o Erwin também. Então tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que, fora isso, pra mim a obra foi perfeita. Não é minha obra favorita, não é das minhas obras favoritas, é uma obra pesada, é uma obra difícil. Mas diante de tudo, de todos os elementos, de tudo que tava ali, dos personagens, da forma como o autor conseguiu concluir, que eu acho que é uma missão para um autor trazer uma obra com essa complexidade e conseguir concluir essa obra, eu acho que merece muito essas 10 patolas. Boa, 10 patolas aí, né? Sempre que a gente vê umas 10 patolas aqui no Caranguejo Atômico, então tá aí, mais uma pra conta, né? E aí, Cat, sua nota aí em patolas? Queria ver se Danilo é emocionado igualmente, entendeu? Aí precisa que eu faça primeiro. Porque Paulinho, eu sei que Paulinho é mais chato, eu sou meio emocionada pra dar nota. Aí por isso que eu queria ver se Danilo era dos meus também, pra poder dar nota. O Paulinho ele é difícil. Pra ele dar um 10 aqui, eu acho que só foi uma vez só. Não, mas eu conheço já, então tá tranquilo. E aí, não, mas assim, eu concordo com o Danilo, a obra é muito boa, muito completa. Eu acho que ela toca em assuntos que shonens mais genéricos às vezes evitam tocar, e ela não só toca, mas trabalha muito bem esses aspectos. Eu acho muito bom também a adaptação para o anime. Então assim, eu gosto tanto da obra do mangá quanto da obra do anime, acho sensacional. Qualquer pessoa que pergunta, eu falo, é bom, leia, recomendo, é massa mesmo, vale a pena. E leia tudo, eu sempre falo isso. E aí eu vou dar 10 também, porque eu também sou muito emocionada. Olha aí! Também sou emocionada de nota. E assim, muito bom mesmo. Eu realmente gosto muito da obra. Eu acho que independente de problema, de coisa como que ficou faltando, seja o que for, eu acho que a obra como um todo, ela é muito boa. Boa, 2-10 aqui, ficou emocionado aqui, né? Todo dia que a gente vê isso, cara. Mas vamos lá, minha nota. Se tu der um 7 agora, tu vai sair do contra. Tô esperando um 5, aí ele dá 7. Não, calma, cara. Vocês não escutaram o podcast até aqui? Velho, eu adoro Attack on Titan. Eu acho que é mais um exemplo de que obras japonesas podem contar histórias que não são apenas o cara que quer ganhar poder para ficar mais forte e derrotar o inimigo. Uma obra um pouco mais madura, um pouco mais centrada, com aspectos de violência sim, porque a violência, a tristeza, o ódio, o rancor, quando ele tem um propósito para ser empregado nas obras, para dar um recado, ele tem que ser usado mesmo. Tem diversas obras que fazem isso, os ocidentais e orientais também, como o próprio já citado aqui no The Last of Us, né, que é uma obra que brinca muito com essa questão da dualidade também. E é isso, velho, eu acho que é o anime mais importante da década, com certeza. Eu acho que ele reacendeu a chama de muita gente em voltar a assistir e consumir produtos do Japão, assim, de animação, e é sensacional, cara. Então, todos os motivos assim que a gente falou de positivo já foi dito, então não adianta ficar aqui também repetindo o tempo todo. Eu só acho que esse último arco, apesar de ser muito interessante, de ser a conclusão, de tratar muito essa questão de rancor, de ódio, do produto do ódio, da construção de um grande vilão e fazer essas referências com o mundo atual também, a questão do campo de concentração, da Segunda Guerra também, que é algo que foi bem relacionado com o mundo real, né? São pontos que eu acho importante ser trabalhado até hoje em dia para a gente aprender alguma coisa com essas obras, não só se entreter, né? Aprender também de não repetir alguns tipos de comportamento. Eu acho que esse terceiro e último arco aí do Shingeki faz muito bem, porém não gosto tanto de como foi concluído, apesar de repetir. Eu não tenho problema com o que aconteceu, mas sim como aconteceu. Acho que poderia ter sido explicado um pouquinho melhor. Acabar com 140, bota mais um capítulozinho ali para concluir com um número redondo e tal. 139, nada a ver. Poderia ter mais um capítulo ali para poder concluir a história assim. Outro aspecto que me incomoda um pouquinho nesse terceiro ato é realmente esse excesso de flashback. Eu acho que ele move um pouquinho a trama, tem flashback, aí volta, aí move um pouquinho, flashback e volta. Eu acho que podia ser condensado em um grande flashback,
que assim como foi com a questão do pai do Eren, mais organizado, mais centrado, mais fácil de entendimento para o grande público. Mas sem dúvida nenhuma, Attack on Titan é uma grande obra, um grande anime. Rever muitas coisas para poder gravar esse episódio foi bem legal, inclusive me deu vontade de ver algumas coisas assim, primeira temporada de novo e tal, bem legal. 9 patolas aí, bem recheadas, gigantescas, titãs, né? Uma patola titânica aqui, uma patola colossal. Titânica aqui pro Shingeki com 2, 10, 1, 9 e um quase 9. Um quase 9. Apesar de ter esse deslize aí final, eu não concordo com a galera falando que tem que queimar o mangá, que é a pior obra porque a conclusão não foi perfeita. Lembrando que vários mangás aí não sabem terminar direito, mas mesmo assim não exclui o bom conteúdo até então, né? Então 9 patolas aí para o querido Attack on Titan Shingeki no Kyojin. E vamos finalizar aqui o programa com a música de Danny Love, porque se eu não esqueci, peça aí, meu querido, sua música escolhida aí, já que você participou 3 vezes aqui do Caranguejo, então você tem o direito de escolher uma música pra gente encerrar o programa de hoje. Então escolha aí, meu amigo. Como você sabe que eu sou um cara muito bem-humorado, e também a minha primeira participação aqui no Caranguejo foi sobre Star Wars. Eita! Que é um dos universos que eu sou mais apaixonado. Eu vou não pedir uma música convencional, não uma música produzida, uma música de um artista que vive disso, mas uma música meio mêmica dessa questão do universo de Star Wars, que é Bushes of Love. Boa! Então vamos aí encerrar o programa, esse grande programa, inclusive de tamanho também. Uma música escolhida aí pro Danilão. E é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem o Caranguejo até aqui. Brigadão, Cat, também pela participação aí. Faça seu jabá, Cat. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Cat Santos. Eu faço parte da equipe do Olá para Todos. Somos um site que falamos sobre tudo, mais um pouco. Minha área específica, como já foi ressaltado várias vezes pelos meninos maravilhosos, é a parte de animes e mangás da cultura japonesa. Eu adoro falar sobre a cultura japonesa. Inclusive, vou fazer um jabá de um programa que vai sair dia 29. Não sei se vai ter já saído o podcast do Caranguejo. Provavelmente sim. Mas eu vou dar o jabá do mesmo jeito. Dia 29 vai estar saindo na Rádio do Paulo Freire da Federal, né, UFPE. Às 13 horas, na frequência 42, é uma conversa, né, que eu tive com o Pedro, falando sobre as influências japonesas na cultura hollywoodiana, nos filmes hollywoodianos. Ficou bem legal, é rapidinho, 5 minutinhos o programa, vale a pena, vamos lá conferir. Se você escutou dia 29, legal. Se não escutou, babou, e é isso aí. Vamos torcer para o Pedro montar aí um feed, que eu também participei falando de The Last of Us em outra oportunidade, mas é bem legal, frequência 42 aí, então participação aí da Cat. Brigadão, Cat, brigadão, Dani Love, por mais um episódio, brigadão, Paulinho, e é isso aí, né? Missão cumprida. Brigadão a quem escutou até agora. Tchau, tchau, pessoal, e fiquem bem. Aquele abraço. Valeu, pessoal, até a próxima e falou! Cheiro. Cheiro seco. É mão no peito pra cantar aí, ó. Woman thing waiting for us. Every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes of love. Yeah, every day I worry all day about what's waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Something's waiting in the bushes of love. Paulo fala tanto isso todos os episódios que eu acho que ele dorme, sonha e tá lá falando. Ah, já é automático, pô. É automático pra gente já, velho. Você pode nos encontrar no caranguejo.at. É automático. Tanto que quando às vezes o Judá inverte a ordem, a gente fica confuso e baralha, tá ligado? Exato. Tipo, alguma coisa está errada. Houve um distúrbio na força.